E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é mais um recap. Rapaziada, o nome dessa obra aqui tá na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada lá, podem ir. E rapaziada, queria avisar pra vocês também que eu criei um novo espaço de membros. Se vocês quiserem virar membro é apenas por R$ 2,99 e você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos, beleza? Lá é vídeo quase todo dia, rapaziada, mas se você não tiver condições, fique tranquilo que depois de alguns dias aí, esses vídeos vão sair pra vocês. Então por último aí, rapaziada, eu queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever se puder. Então é isso aí, valeu, é nóis. A história começa durante a noite com o Raon ajoelhado na frente de Deros. O Deros diz que ele fez um bom trabalho e graças ao seu trabalho a sua família cresce cada vez mais, ao qual o Raon responde dizendo que ele apenas fez o necessário. Logo em seguida então, ele pergunta a Raon se ele acredita que as sombras precisam de liberdade, ao qual Raon responde dizendo que eles sombras apenas servem para seguir as ordens dos seus mestres. Eles não precisam de emoções, pensamentos ou coração. O Deus com uma cara assustadora e uma pressão enorme diz que se ele sabe, então por que ele agiu por si só? E como foi que ele escapou da doutrina? O prota nessa hora ficou em choque se perguntando como foi que ele percebeu. Doutrina, a forma que a casa Robert utiliza o grupo de assassinos é comprar ou sequestrar crianças que vão dedicar todas as suas vidas fazendo um trabalho sujo da casa Robert. Em outras palavras, eles criam cachorros leais à família. O Raon também passou pela doutrina, porém graças a um encontro especial durante uma das suas missões, ele conseguiu se libertar das correntes que o aprisionavam. Logo em seguida então, o prota pergunta para ele como é que ele sabe disso, ao qual Robert responde dizendo que todos os assassinos têm duas prisões. Uma delas é a doutrina, que de alguma forma ele conseguiu escapar, e então, estalando os dedos, ele diz que a segunda é essa, fazendo o prota cuspir sangue. A dor era tanta que o prota mal conseguia ficar de pé. O coração dele simplesmente parecia que iria explodir. O Deus então reserva que isso é um verme da fúria, um inseto implantado dentro do seu corpo. Ele obedece às suas ordens e devora o seu coração. Esse era o pior tipo de feitiçaria que pode até mesmo ler as emoções de um escravo. O Raon então diz para o Deus que isso é loucura. Ele pergunta se a doutrina não for suficiente. O Deus nessa hora diz que não é loucura, é precaução. Eles não devem esquecer do fato de agora alguém conseguir escapar da doutrina. O prota havia sido sequestrado em uma idade que ele não conseguia lembrar ao certo, e então ele foi criado como um assassino da casa Robert. Mesmo quando ele se tornou líder das sombras, ele viveu uma vida sem coração ou emoções, mas por sorte ele aprendeu uma técnica de cultivo chamada Anel de Fogo. Essa técnica, utilizada pelo espadachim mais forte do continente tempos atrás, o permitiu escapar da doutrina. Ele pensou que ele finalmente poderia escapar das sombras e ter a sua liberdade, mas infelizmente o que estava esperando ele era a morte. Logo em seguida então, ele nega o seu destino, dizendo que não pode morrer assim. Então se levantando, surpreendendo Robert, enquanto ele pensava que se ele vai morrer aqui de qualquer jeito, se isso é tudo o que resta dele, então ele vai pelo menos ficar com seu braço, ou ao menos conseguir ferir ele antes de morrer. Então pensando que ele não vai morrer dessa forma deplorável, ele parte para cima do Robert com tudo. No entanto, ele apenas viu Robert dando um golpe e simplesmente assim ele arrancou a sua cabeça e então caiu no chão. Após matar o prota, vemos que ele havia ferido Deros, que pergunta quando foi a última vez que ele foi ferido. Ser mordido por um cachorro descartável que ele mesmo treinou, ele não consegue mesmo acreditar nisso. E então, logo em seguida, ele chama os outros assassinos para cuidarem do corpo. E enquanto ele ia embora, parece que a consciência do prota ainda estava ativa. Ele pensava que o Deros é considerado um dos guerreiros mais fortes do continente, então era óbvio desde o início que ele não conseguiria vencê-lo. Mas ele não conseguia aceitar isso, ele se arrepende de ter vivido assim sem motivo. Ele se arrepende de ter sido brinquedo do Deus sua vida toda. E ele se arrepende de que ele não pôde concluir o Anel de Fogo que ele obteve por sorte. Ele não ligava, seja um deus ou seja mesmo um diabo, ele pedia que alguém deixasse ele se vingar do Deus. Nessa hora então, o objeto que estava próximo à sua mão começou a brilhar e simplesmente ele foi escolhido pela ira. A ira iria descender para o seu corpo, mas o corpo estava morto, então ocorreu um erro no sistema. E com isso, muda de cena para outro lugar com uma mulher brincando com a sua criança e era ele mesmo, o nosso protinha. O nome dessa mulher que está segurando ele, o nome dela é Sylvia, e ele ainda não conseguia acreditar que ele reencarnou como um bebê dessa mulher. No começo, ele achava que isso era apenas um sonho, mas não importa o quanto ele dormisse, ele não acordava, e no fim, ele aceitou o fato de que reencarnou. A mulher então dizia para o prota que espera que o Lorde chegue em breve e então vai poder dar um nome para ele. O prota pensava
que para ele não aparecer por 100 dias, ele deve estar bem ocupado. Ele não conseguiu descobrir muito depois de encarnar, mas ele sabe que essa é uma família bem rica. Ele acha que é melhor reencarnar em uma família assim, já que ele precisa se vingar. Uma coisa que ele se lembra claramente é o ódio e remorso que ele desenvolveu antes de morrer, mas ele precisava ser paciente, já que ele não sabia onde está e não sabia qual era a sua posição. Ele nem sequer sabia qual era a sua situação. Acima disso, já que ele não dominou a técnica de cultivo do Anel de Fogo, ele deve ter ainda mais paciência. Ele foi chamado de maior assassino da casa Robert e pela sua vingança contra o Lord Deirus, ele precisa reprimir as suas emoções e desejo ao máximo. E enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, de repente a serva abre a porta com tudo, dizendo que o Lorde está a caminho. Não tinha nem como era se preparar, pois ele já estava na porta. E então, logo em seguida, todo mundo sentiu a pressão do homem vindo. Enquanto isso, o Prota pensava que para exercer tanta pressão só com a sua presença, devia ser aquela pessoa. E então, logo em seguida, o homem chega perto deles e a mulher chama ele de pai. O homem friamente pergunta se é essa criança. E enquanto isso, o Prota pensava que não tinha dúvida. Um homem com os olhos dourados como o sol e os olhos vermelhos como o fogo, ao mesmo tempo que possui uma feição fria como o gelo. Ele era o mestre da maior família do continente, o rei da destruição do norte, Glen Zierhart. O Prota simplesmente reencarnou na família mais forte do continente inteiro. O homem logo em seguida pega o Prota nos braços e a partir do dia de hoje ele dá o nome a ele de Raon. Assim como o nome diz, ele deve existir silenciosamente como uma sombra, como se nem existisse. E logo depois disso, mais nenhuma palavra, ele foi embora. Ao anoitecer, o Prota estava acordado, pensava que esses 100 dias foram frustrantes, mas agora ele tem oportunidade. Ele ficava com sono de tempos em tempos e toda vez que ele acordava, Sylvia estava do seu lado. Ele nem podia controlar sua mana ou qualquer coisa. É um alívio que agora ele pode dormir sozinho no seu berço. Então logo em seguida, ele começou a cultivar o seu Anel de Fogo. De todas as técnicas de cultivação, o Anel de Fogo era especial. Ela era a melhor técnica de cultivo. E outra vantagem é que nenhum gênio como o Deirus é capaz de detectar a existência de um Anel de Fogo. Agora, se ele cultivar o seu corpo e mente com o Anel de Fogo e tomar a esgrima Zierhart para ele, a sua vingança contra o Deirus Robert não vai ser apenas um sonho. O Prota não sabia se é por causa de alguma coisa com esse corpo, mas os seus circuitos de mana estão repletos de um frio intenso. Esse bloqueio estava presente em uma das 9 áreas, então nesse ritmo ele vai morrer assim que o frio bloquear todos os seus circuitos. Portanto, ele vai precisar atravessar até os circuitos com o Anel de Fogo. Mas já que seria um desperdício jogar esse frio de alta intensidade fora, ele vai combiná-los juntos. Depois de terminar uma parte do cultivo, ele já estava pensando em fazer outra parte, mas infelizmente ele já estava cansado. E então ele começa a fechar seus olhos e ele não conseguia segurar. E então, logo após ele cair no sono, vemos que o seu avô estava do lado dele. E então logo em seguida ele estica a mão em cima dele, usando um tipo de magia. No dia seguinte, novamente, enquanto a mãe estava brincando com o Prota, deixando ela bem feliz, um velho que ela chama de Velho Santo apareceu. O Prota, ao ver esse maluco, ficou em choque porque ele havia o reconhecido como um santo maltrapilho. Suas habilidades em poder divino e arte são ditas de estarem em seu auge. Ele é o curandeiro mais famoso do continente, mas a sua sede por viajar faz com que seja difícil encontrá-lo. Logo em seguida, então, os dois bem felizes já foram falar do Prota e então logo em seguida, pegando ele, diz que ele realmente a puxou. Ele pergunta qual é o nome dele, ao qual ela responde dizendo que é Raon. E então, parecendo meu pai, ele pergunta se isso foi dado intencionalmente com significado de sombra. E assim que a Sylvia confirma, ele se pergunta o que aquele Glen está pensando. Em seguida, ele decide conferir a saúde do Prota e a sua saúde não estava boa. E a Sylvia, ao perceber a expressão dele, pergunta se tem algum problema com o Prota, ao qual ele responde que o Prota tem a maldição do gelo dentro de si. Seus circuitos de mana estavam bloqueados pelo frio, e se ignorar o fato que será difícil para ele virar um espadachim no futuro, ele não vai morrer se não for tratado, mas nesse ritmo ele também não vai viver muito tempo. A Sylvia nessa hora fica em choque e o velho continuava dizendo que vai dar um medicamento para retardá-la. E antes mesmo dele terminar, a serva vem chamar ele, dizendo que o Lorde requer sua presença imediatamente. Após escutar maldição de gelo, o Prota achou que não ia ser problema nenhum, já que está criando o seu Anel de Fogo. Mas antes mesmo dele terminar os seus pensamentos, uma água cai no rosto dele, e era sua mãe que estava chorando, não acreditando no que o maluco disse. Ela chorava dizendo que vai fazer tudo
necessário para que pudesse o curar. Nessa hora então, começou as boiolice com o Prota se perguntando que sentimento é esse. Era doloroso, ele sentia dor no seu corpo todo. Então, já que ele não queria que a sua mãe sofresse, ele passa a mão no rosto dela. Momento depois então, mesmo com a serva tentando impedir ele, ela invade a sala do Lorde. O Glenn já estava ficando puto com ela, mas logo em seguida ela se ajoelha pedindo para que ele salvasse o Raon. Ela tem certeza de que o Glenn já sabe sobre a maldição, então ela pede para que ele por favor salve ele, já que aquela criança é o seu tudo. No entanto, o Glenn diz que não vai ajudar alguém que é incapaz de contribuir com a casa, e a única coisa que ele vai fazer é dar a ele o nome de Zierhart. E então logo depois faz os seus homens botarem ela para fora. Logo depois então revela que o Glenn parece se importar com seu neto, já que o velho santo pergunta a ele por que ele está agindo assim de tal maneira quando foi ele que chamou ele para ficar de olho no seu neto, ao qual o Glenn responde dizendo para ele ficar quieto e dar os detalhes. O velho santo dá os detalhes para ele, mas como ele disse, vai ser impossível para o seu neto se tornar um guerreiro, ao qual ele responde dizendo que não importa contanto que ele viva. O velho santo então pergunta por que ele o chamou de Raon, ao qual ele responde dizendo que Raon não apenas significa sombra. Há 1000 anos atrás ele tinha outro significado. Mudando de cena de volta para onde a sua mãe e o Prota estava, ela estava dando um elixir para ele para que o Prota ficasse melhor, e após dar para eles, elas ficaram assim com medo porque era amargo, mas surpreendendo elas, o Prota ficou bem de boa porque ele estava bem feliz. E é claro que o Prota ia ficar feliz porque um elixir de atributo de fogo é exatamente o que ele precisava agora. O calor está tirando o frio do seu circuito de mana. Já fazem 2 anos desde que o Prota começou a treinar enquanto bebe elixires. Graças a eles, ele foi capaz de alcançar o anel de fogo mais rápido. Agora, o seu anel de fogo está em uma estrela. E mais 2 anos se passaram enquanto ele treinava persistentemente. E então muito tempo se passou e agora ele tem 5 anos de idade. Ele havia alcançado o segundo anel de fogo e com isso todos os seus atributos deram uma aumentada. Como o segundo anel de fogo, o fogo gira em seu formato de cruz agora e ele também ficou mais sensível à mana. E tudo isso graças a essa mensagem. Logo em seguida, a sua serva veio até o seu quarto fazer os seus afazeres, e enquanto isso, o Prota pensava que, como ele esperava, ela não consegue ver a janela de mensagem. Ele tem sido capaz de ver essas mensagens e seus atributos desde que ele alcançou seu primeiro anel de fogo. Ele não sabia o que era no começo, mas ele logo percebeu que era um sistema conveniente que permitia ver os seus atributos atuais rapidamente. E nessa época, o seu vigor era fraco junto com a maldição de gelo, e atualmente com 2 estrelas continua o mesmo. Então ele se pergunta o quão difícil teria sido alcançar 2 estrelas se ele não tivesse bebido os elixires do atributo de fogo. E não apenas os elixires, ele tem certeza de que Sylvia, Ellen e os outros ajudaram muito, já que eles cuidaram bem dele. Ainda assim, ele apenas tem 5 anos, ele ainda tem muito tempo e não há necessidade de pressa. A maldição de gelo é definitivamente um empecilho, assim como o vigor fraco. Essa é a razão que ele se cansa tão rápido, mesmo mexendo tão pouco. Mas de qualquer jeito, ele era conhecido como o maior assassino da sua vida passada. Com a sua experiência, contanto que ele complete o anel de fogo, esses efeitos negativos vão desaparecer completamente. Além do mais, se ele aprender a técnica da espada de Zierhart, ele definitivamente será capaz de matar Darius. Mas não adianta nada se apressar, Darius era alguém que competia pelo título do mais forte do continente. Ele tem que ficar muito mais forte porque o número de pessoas que poderiam potencialmente matá-lo podem ser contadas com apenas uma mão. Logo em seguida, então, enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, a sua mãe entra em seu quarto perguntando se ele se lembra que eles tinham um lugar para ir juntos. Ela diz para o Prota trocar de roupa para eles irem para o prédio principal, os 6 reis e os 5 demônios que mantêm o equilíbrio de poder do continente. A casa Zierhart, a casa que ele reencarnou, é um dos 6 reis. Os 6 reis espalharam bem enquanto os demônios ameaçaram a paz. Além deles, as outras forças também têm uma cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mal. E hoje, é claro, é o do Zierhart. Dentro do prédio principal, todos estavam conversando bem de boas, e assim que o Prota entrar com sua mãe, já caiu os olhares de reprovação, dizendo que ela é a fracassada. E enquanto eles andavam, eles não paravam de insultar o Prota e a sua mãe. E ao ver todo esse insulto, o Prota se perguntava se tinha alguma circunstância que ele não ouviu falar. Ele não tinha nenhum problema de ser insultado, mas já sua mãe, a fita era diferente. Mas a sua mãe, ao perceber que ele estava incomodado, diz para o seu filho ficar de boa, apenas observar a sua mãe. Em seguida, o Lord Glenn entra e então centra na sua cadeira. Já que todos já chegaram, o Glenn já invocou uma espada gigante
gigante. Esse era a espada do julgamento e assim o início da cerimônia do julgamento foi iniciado. Se você colocar a sua mão na espada, ela pode dizer o quanto talento você tem para a mana. Em seguida, eles começam com Buhenzerhard. Após ir lá e colocar a mão sobre a espada brilha até o topo. A mana das crianças não muda após 4 anos, por isso eles decidem testar as crianças para saber quanto mana eles têm após isso. Todos elogiam Buhin pelo seu atributo de vento e a qualidade de mana de alto nível. O próximo então foi Runan Sullion da casa vassala de Sullion. E enquanto ela fazia o teste, o Brota finalmente entendeu mais ou menos como funciona. A distância que a luz chega na lâmina mostra a pureza da mana, e o atributo da mana é mostrado na ponta do punhal. Todo mundo novamente ficou muito feliz, dizendo que apareceu outro gênio na casa Sullion. Enquanto isso, o Prata tinha certeza que ia tirar um resultado ruim. Ele conseguiu alcançar 2 estrelas do Anel de Fogo, mas ele ainda tem muito gelo nos seus atributos de mana. Mas de qualquer jeito, ele não dava a mínima. E então, logo em seguida, foi a sua vez. Assim que ele coloca a mão sobre a espada, ele começa a ter um vislumbre de uma cena que ele não sabia o que era. Um homem estava em frente de muitos monstros. E enquanto isso, o Prata se perguntava quem era ele. E logo em seguida então, levantando a sua espada, o homem começa a reunir um monte de mana. E apenas com o balanço da sua espada, ele simplesmente acabou com geral. E logo em seguida então, ele vê que a mana ficou apenas na ponta da espada. E é claro que os figurantes de nada serve já estavam lá pra falar um monte de merda. A Sylvia apenas diz para o Prota que ele fez bem. E é claro que os malucos já estavam lá falando um monte de merda. E já que eles não paravam de falar, o Grande chega e assim eles calam a boca. Ele então finaliza o julgamento e diz para todo mundo meter o pé. Após todos irem embora, o Glenn pensava que esse era o máximo do Prota. De qualquer jeito, ele não esperava muito. Mas logo em seguida, ele foi surpreendido por alguma coisa. Simplesmente a energia do Prota explodiu. A espada estava irradiando com a luz dourada do sol. Essa era a aura que o primeiro chefe da família Zierhard tinha. Um poder transcendental forte o suficiente para dissipar o fogo do diabo. Mana dourada e fogo dourado. Essa intensa mana dourada só havia aparecido uma vez. Em toda a história do Império de Zierhard, apenas havia aparecido uma vez. E agora, novamente, a chama dourada havia aparecido em sua frente. Então, em voz alta, ele pergunta: Raon, quem é você? 7 anos então se passaram desde a primeira cerimônia de julgamento. E agora, o nosso Protinha tem 12 anos. E com um treino constante, ele estava prestes a alcançar o 3º anel. A sua resistência ao atributo de água aumentou para 2 estrelas e o gelo se espalhando pelo seu corpo desapareceu, então seus membros não estão mais duros. É claro que ainda é difícil para ele se mover, mas comparado a antes ele está muito melhor. E enquanto ele percebia alguém vindo até ele pensava que ele agora tem que começar a fazer treinamento físico. A pessoa que estava se aproximando era sua mãe, que dizia que ele tem que ficar pronto para eles não se atrasarem. Estava na hora de participar da 2ª cerimônia de julgamento e com isso o Prota pensava que parece que ele vai ter que ver aquelas coisas frustrantes novamente. Algumas horas depois, enquanto o Prota estava sentado bem de boa pensando que tudo acabou mais rápido do que ele tinha previsto, o Lord Glenn se dirigindo a ele diz que ele deve ter recebido a ordem de participar do treino básico como um membro da família. Então por que ele ainda não respondeu mesmo depois de passar um mês? Ao escutar isso, o Prota fica sem entender nada porque ele não sabia de nada disso. E é óbvio que foi a mãe que escondeu a ordem e estava defendendo o Prota, dizendo que ainda tinha muito gelo dentro dele e ele não aguenta o treino. Mas o Glenn em resposta diz que aqui é a terra dos Zierhards. Não há exceção nem recusa para aquele que recebeu o nome de Zierhard. Se não pode andar, então rasteje e treine. Isso é o que significa ser um Zierhard. E já que ela não parava de pedir para ele reconsiderar, o Glenn diz que nessa terra eles só podem viver como Zierhard. Deixando ela sem palavras, o Glenn diz que ela apenas pode fugir como ela fez da outra vez se ela não gostar. Novamente, todos já se prontificaram para falar mal dela, dizendo que seria engraçado já que ela não tem nenhum centro de energia e nenhum circuito de mana. Eles diziam que era lamentável pensar que tal pessoa era uma descendente direta. Ao mesmo tempo, o Prota finalmente entendeu a razão pela qual a Sylvia é tratada dessa forma. É porque ela havia fugido de casa. Sylvia não tinha uma aura, apesar de ter aprendido artes marciais. Depois dela quebrar o próprio centro de energia e circuito de mana, ela fugiu de casa e se casou com o pai do Prota. Mas depois de ficar grávida do Raon, o pai do Raon morreu. E com isso, ela não teve escolha além de voltar. Voltar depois de abdicar conscientemente da sua posição como uma descendente direta, ela foi maltratada igual aos membros da linha paralela.
Passando por ela, o prota pensava de qualquer forma, esse era o ponto de vista das outras pessoas e suas circunstâncias. No entanto, ele é o filho da Sylvia, o Raon Zeehart. Ele não suporta vê-la sendo tratada dessa maneira. Então, indo em direção ao Glenn, ele ignorava todos os avisos da sua mãe dizendo para ele voltar. Mas o prota apenas ignora ela e diz para o Glenn que entendeu, ele vai fazer como ordenado. Ele vai participar do treino a partir do próximo mês. Mas antes mesmo do Glenn poder responder, o sábio do palácio marcial Daniel Zeehart diz ao prota que ele não precisa, já que ele nem sabia mesmo do treino. E mesmo que seja apenas um treino básico, não é algo que um paciente como ele pode aguentar, então ele tem que desistir. No entanto, o prota também ignora ele, dizendo que vai ficar bem. Ele recebeu o nome de Zeehart, então ele vai fazer jus a ele. Ele vai participar do próximo treino. Nessa hora então, o Glenn, que fica muito incomodado, pergunta como ele ousa proferir o nome de Zeehart com a sua boca. Com a sua enorme pressão liberada, ele pergunta ao prota se ele entende a seriedade de mencionar o nome de Zeehart. Por causa dessa enorme pressão, o prota começa a sangrar, é como se seu corpo estivesse sendo feito em pedaços. Apenas com seu olhar, ele o afetou tanto e estava o afetando mais do que o Robert. Em seguida, a sua mãe já vem interferir por ele e o sábio faz o mesmo, dizendo que ele é uma criança e não sabe de nada. Ele pede por favor para que o Glenn retire a sua pressão. No entanto, o Glenn não escuta ele, dizendo que agora ele que está falando, fazendo o maluco se desculpar. E enquanto isso, a mãe continuava dizendo ao Glenn que o prota não estava em um estado que pode receber um treino desses. Novamente, começou todo aquele drama desnecessário, tão desnecessário que vou apenas pular. No fim desse drama todo desnecessário, ele pensava que não iria mais viver como um assassino. Ele logo em seguida reúne coragem, ele pensava que ele é Raon Zeehart e vai fazer com que Sylvia recupere a sua posição. Então em seguida ele começa a dizer que ele foi criado no prédio anexo e não no prédio principal. Ele não sabe o quão grande e imponente é o nome Zeehart. Por esse motivo ele quer participar do treino e quer entender que tipo de lugar Zeehart realmente é. Ele pensava que como um Raon ele vai proteger a Sylvia e a felicidade e os sorrisos de quem são preciosos para ele. Ele definitivamente vai recuperá-los com as suas próprias mãos. Em seguida então o Glenn curioso pergunta se ele está dizendo que vai julgar Zeehart pelo seu treino básico, ao qual o prota em resposta sem fôlego diz que essa é a única forma que ele pode aprender sobre Zeehart nesse momento. E enquanto o prota estava com uma cara pálida, o Glenn dizia que então ele vai ter que ter certeza que o instrutor está preparado apropriadamente. E então com o prota caindo, ele dizia para não o deixar desapontado. E enquanto o prota perdia a consciência, ele pensava que ele foi o melhor assassino na sua vida anterior e agora ele é uma pessoa que aprendeu a lenda do continente do Anel de Fogo. Se ele for capaz de usar todas as suas habilidades, se impor nessa família não será impossível. Ele vai mostrar a todos eles o quão resistente é essa pedrinha que eles desprezam. Mudando de cena para outra família principal, o mestre do Palácio Marcial Central, Karon Zeehart, estava perguntando a um homem se ele não disse que era um paciente que não podia se mexer adequadamente, ao qual o subalterno responde dizendo que sim, não foram apenas uma ou duas empregadas que escutaram a conversa entre o santo maltrapilho e o Lorde. O Raon definitivamente sofre de uma doença severa. O Carol nessa hora pensa que quando viu o prota antes, o seu corpo com certeza não era normal. Então com isso, ele não pôde evitar de se perguntar como foi que ele aguentou a pressão do seu pai. Então logo em seguida ele começa a dizer que agora que ele para pra pensar, o talento da Sylvia também era maior que os outros. Portanto, para se precaver, ele ordena ao subalterno para colocar alguém no anexo. Provavelmente ele quer garantir que o Raon não seja nenhuma ameaça. Ele pede para que seja reportado tudo o que acontece lá dentro. Mudando de cena para o quinto campo de treinamento do Zeehart, o Lord Glenn estava entrando e todo mundo cumprimentava ele. Ao entrar na sala de um homem que parecia estar dormindo, ele diz para que ele pare de fingir e para ele se levantar, o chamando de Hymir. Então logo em seguida, o portador do título Lâmina Radiante, Rimmer Dias, acorda dizendo que ele é o único que consegue adivinhar quando ele está dormindo ou não. Logo depois de jogar um pouco de conversa fora, o Hymir pergunta se ele está aqui por causa do seu neto mais novo. Ele diz que a Sylvia veio para vê-lo e tudo mais, mas não esperava que ele viesse. Ela havia pedido para ele que Raon não se machucasse. O Hymir então disse que ele veio fazer o mesmo pedido, então é uma perda de tempo. Ele mesmo havia dito que este lugar não poderia sofrer interferências nem mesmo dele. Bem sério, ele diz que mesmo que o prota seja o seu neto, ele não vai abrir
cumprir nenhuma exceção. Mas deixando ele sem entender nada, o Glenn já diz que é claro, é isso mesmo. Ele não deve diminuir a intensidade do treino, na verdade ele pode aumentar se ele achar necessário. O seu trabalho é separar o lixo do luxo. Nesse exato momento, o Himmer, que interpretou do jeito que ele quis, diz que parece que ele ama seu neto mais do que ele pensou. Por acaso, ele está dando o amor que não conseguiu dar para a Sylvia para o Prota. Com isso, o Glenn, que estava puto, dizia que se não fosse o seu companheiro, a sua cabeça estaria voando nesse exato momento. De qualquer jeito, ele diz para o Himmer não pegar leve com ele e fazer ele conseguir distinguir entre o bem e o mal. Ele tem que fazer com que apenas aqueles qualificados recebam treinamento, ao qual o Himmer responde dizendo que então ele vai fazer isso com força total. Então em seguida, o Lorde vai embora dizendo para ele fazer o que quiser. Após o Lorde ir embora, o Himmer diz que ele está curioso para saber como será o tal Raon. Enquanto isso, o Prota havia alcançado a sua terceira estrela e um fio da maldição congelante desapareceu. As 3 estrelas estavam em um nível completamente diferente, a percepção do seu corpo aumentou e a sua mente também estava melhor. Graças a Sylvia o impedindo, os seus músculos começaram a se desenvolver sem muitos problemas. Acima disso, essa janela de status mágico está acelerando seu crescimento ainda mais. Mas de qualquer jeito, esse é apenas o começo. O treinamento do Zeeheart é famoso por ser difícil. 3 estrelas é apenas o início necessário para começar como aprendiz. A base precisa ser sólida o suficiente para que toda a construção seja firme no futuro, e mostrando conquistas melhores do que todos, ele vai calar a boca de todos que duvidaram dele. E então, depois disso tudo, o santo da espada celestial, Deus Robert, ele vai ter a sua vingança. Ele não vai parar até ter a sua garganta cortada. Em seguida então, alguém o chama e era sua mãe. Após se sentar na cama, ela perguntava a ele se ele precisava mesmo ir para o centro de treinamento. Ela não estava dizendo para o Prota não ir, mas ela apenas pedia para eles esperarem um pouco. Mas antes mesmo dela terminar, o Prota diz que não pode esperar. Ele começa a explicar como ele se sente quando ele vê todas aquelas pessoas da linhagem principal os tratando como lixos. Ele fica tão frustrado que não pode mais se segurar. Então, se ele treina duro, ele tem certeza de que não vão mais menosprezar ela. Nessa hora então, ela lança um sorriso e logo em seguida ela diz que o Raon é esperto, então ele já deve saber por que eles são tratados assim. A sua mãe encontrou seu pai coincidentemente estava no serviço e se apaixonou, mas foi difícil para ela ficar com ele porque ele era um cavaleiro comum. Então ela destruiu seus circuitos de mana e centro de energia e então ela saiu de casa. E na verdade, o Prota tinha uma irmã mais velha. Ela era 2 anos mais velha e seu nome era Shia. Enquanto eles estavam vivendo de uma forma pacífica, um esquadrão de Eden que conhecia o seu rosto os emboscou. O pai do Prota não era tão forte e ela estava grávida do Prota. Então por isso, eles não conseguiram fazer nada. Felizmente, o pai dela colocou secretamente guardas para vigiarem ela, mas quando eles chegaram, era tarde demais. E nesse ponto, o pai e a irmã do Prota já haviam morrido. Ela não tinha nenhum lugar para ir, ela não teve escolha a não ser voltar para sua família. E é por isso que ela é a pecadora desta casa. Então ela realmente não tem nada a dizer para o avô do Prota. Nessa hora, o Prota pensa que Sylvia é uma egoísta. Ela abandonou tudo por causa da sua própria felicidade e apenas voltou para implorar pela própria vida. Portanto, ele consegue entender o motivo do tratamento que ela recebe. No entanto, porém, contudo, ela também foi aquela que o deu uma nova vida e o mostrou afeto pela primeira vez. Mesmo que todos a chamem de egoísta, pelo menos para ele, ela é a única mãe em 2 vidas. O Prota logo em seguida então pergunta a ela se ela se arrepende do que ela fez e queria voltar no tempo para a vida antes de sair da família, ao qual ela responde que não, ela viveu nessa família como se não existisse, e ela apenas começou a se sentir viva depois que ela saiu e isso foi suficiente. Ela foi feliz e ela é feliz agora porque o Prota está com ela, e ela também pede desculpas por ele ter uma mãe tão ruim, ao qual ele responde dizendo que está tudo bem e que ela está se preocupando demais. E em seguida o Prota lança um sorriso enquanto pensava que ela era insubstituível, e então logo em seguida ela começou com seu choro desnecessário. Ao entardecer, o Prota vai para o seu quarto e decide checar o progresso do Anel de Fogo e dormir. Ao checar, a velocidade de rotação dos anéis ficou ainda mais rápida depois de atingir as 3 estrelas. Então obviamente ele se pergunta que se já está assim com 3 estrelas, o quão rápido vai ficar quando chegar no estágio intermediário.
contrário. E então logo em seguida ele percebe uma energia em forma de fogo se formando em frente dele. E enquanto a entidade se formava em sua frente, dizia que finalmente chegou a hora. Ele dizia que a ira que o Prota demonstrou chegou até ele, o Rei da Essência. Em nome do seu segundo monarca do reino demoníaco Ira, ele vai cumprir a sua vingança. E o Prota, que estava vendo tudo isso e essa coisa falando, não estava entendendo nada, perguntando o que é isso. O sistema logo em seguida então notifica que característica especial Ira foi criada e a Ira está desperta. A Essência já estava pedindo seu corpo e alma para o Prota, mas logo em seguida ele percebeu algo estranho, porque que tem uma criança aqui. E enquanto isso o Prota continua perguntando o que é ele, ao qual ele responde dizendo que é ele que devia perguntar isso. A ira que ele viu não é algo que um pirralho como ele poderia exalar, mas após falar isso, ele logo em seguida percebe que era ele sim. Ele tem uma ira bem espessa escondida nas profundezas do seu coração. Então com isso já estava muito bom, então ele pede para que o Prota dê a sua alma para ele. Se ele fizer isso, ele vai garantir que a vingança que ele deseja ocorra. O Prota nessa hora percebe que ele apareceu por causa da sua raiva contra o Deus antes de morrer, mas de qualquer jeito convenhamos que o timing desse maluco está bem atrasado. E então em seguida o Prota diz que ele não precisa da sua ajuda, ele diz que vai ter a sua vingança com as suas próprias mãos, deixando o maluco sem entender nada. O Prota continuava pensando que ele nunca mais vai ter uma chance como essa, então ele não pode só deixar alguém se vingar por ele. Nessa hora então a Essência diz ao garoto que parece que ele se enganou, ele não veio até aqui para negociar com ele. A Essência então se preparando diz que ele já fez a sua decisão. Nessa mesma hora, ao perceber que as chamas estavam frias, o Prota se perguntava se poderia ser o motivo da sua doença. Em seguida então, a Essência parte para cima do Prota dizendo que tudo que ele tem que fazer é entregar o seu corpo. E então após a ira entrar no seu corpo, o Prota pensava que o seu corpo até a sua mente parecia que iria congelar. O atributo elemental dele deve ser de gelo e não de fogo. Enquanto isso, o Rei da Essência, que tentava tomar o corpo do Prota, dizia para ele apenas pensar e direcionar toda a sua ira para ele. Mesmo se o seu alvo for um deus, ele, o Rei da Essência, irá matar ele. O Prota havia percebido que ele apenas está conseguindo resistir um pouco por causa da sua resistência à água, mas esse ataque é muito mais do que só a temperatura. Ele está continuamente provocando a sua ira. O Prota não estava aguentando muito bem, ele pensava que se ele entregar o seu corpo para ele, quem sabe o que ele faria com a Sylvia e as empregadas. Então ele não podia desistir mesmo que ele morra. O Prota então logo em seguida percebe o que ele pode fazer e então logo em seguida ele começa a usar o seu anel de fogo e então ele dispersa toda a energia do Rei da Essência do corpo dele. Nessa hora então a Essência se pergunta como diabos ele fez isso. Ele diz que pode ter acabado de despertar, mas como algo assim poderia acontecer? Um mero humano ousar o desafiar? O Prota então continua dizendo para ele que ele vai se vingar sozinho. Ele se recusa a deixar um fantasma aleatório tomar o seu corpo. Com essas palavras, ele feriu o orgulho da Essência, que perguntava como que ele ousa ao chamar o monarca do reino demoníaco de um fantasma qualquer. E em resposta, debochando dele, o Prota diz que ele se chama de monarca e nem pode vencer. Deixando a Essência ainda mais pé da vida, ele perguntava se todos os monarcas de verdade morreram, algo assim. Ele diz para o miserável sumir daqui. Momentos atrás, ele havia dito que acabou de despertar, então por isso deve ser que ele não consegue exercer o seu poder total. E então em seguida, a janela de status aparece dizendo que habilidades adicionais foram desbloqueadas. E com isso, o Prota se pergunta o que é isso do nada. A Ira em seguida fica brava, dizendo que essa é sua autoridade, a janela de status e por que está em sua posse. O Prota então pergunta o que é essa janela de atributos e mensagens, se isso tem alguma conexão com a Essência. Algo ele em resposta diz que é claro, esse é o sistema que ele mesmo criou, mas ele quer saber por que o Prota está usando ela. Mas o Prota apenas pergunta para que serve esse sistema. A Essência diz que não vai responder, então o Prota pergunta se isso é para acelerar o crescimento. A Essência nessa hora fica surpreso, perguntando como foi que o Prota adivinhou. Nessa hora, o Prota olha para ele com olhos de julgamento, pensando que no fim ele é incapaz de controlar suas emoções. Quem diria que ele é a fúria? O Prota bem que tinha achado estranho os efeitos do Anel de Fogo serem melhores do que eram na sua vida passada, então parece que era tudo graças ao sistema. A Essência, que estava parecendo uma criança fazendo birra, dizia para o Prota dar o seu corpo ou a sua autoridade de volta. E enquanto ele falava, do nada o Prota mete
mete um soco nele. Isso o deixa bem puto, mas o prota apenas dizia que valeu a pena tentar, mesmo colocando a mano no seu soco não funcionou. Enquanto ele estava bem puto com o prota perguntando como o humano usa fazer isso com ele, o prota estava perdido em seus pensamentos. E então, enquanto ele continuava tentando acertar a essência, ele já havia concluído de que ele é o único que pode ver ou sentir ele. A essência em seguida se cansa, dizendo para ele parar com isso, e então entra em seu braço, se formando uma pulseira. A essência dizia que seu selo foi quebrado recentemente, mas os seus poderes vão voltar, e quando chegar a hora, ele não vai poder fazer nada para o parar. Ele estará ao lado do prota até o seu último suspiro. O prota nessa hora pensa nele como uma praga e gostaria de tirar dele, mas ele tem medo das consequências que poderia acontecer com a sua mãe e suas empregadas. Portanto, a sua conclusão é que é melhor deixar ele ao seu lado, assim ele pode ficar de olho nele. Ele vai ter que acreditar no seu próprio crescimento, então ele espera que ele seja capaz de restringir a essência. No dia seguinte, bem cedo, descendo a escada, o prota diz à sua mãe e à sua empregada que agora ele vai partir para o campo de treinamento. O prota se despede deles e então ele vai embora. Então, mudando de cena para minutos depois no quinto campo de treinamento do Zeehard, enquanto todos estavam ali animados, vemos que o prota já estava ali parado, dizendo que é bem lotado, como disseram. Não tinha apenas pessoas das famílias diretas e colaterais, mas também aqueles que receberam recomendações ou que são de famílias aliadas. E além disso, de acordo com a Ellen, também tem 6 campos de treinamento por terem muitas pessoas. E enquanto o prota estava bem de boa, já havia 2 moleques falando mal dele, e além disso eles falam do bracelete dele que é brega, e com isso a essência fica puto. A essência continuava xingando eles de graça, e nessa hora então o prota pergunta por que aqueles não param de fofocar. O prota diz para eles pararem com isso e falar na sua cara. Os moleques que foram pegos desprevenidos pelo prota já começam a xingar ele, dizendo que ele nem é descendente direto. O prota então pergunta quais qualificações que eles têm, já que eles também são da família colateral. Por acaso eles apenas não deviam ter tanto atrevimento quando o oponente é mais fraco do que eles. Os caras já ficam muito putos da vida, agarrando o prota, quase metendo um soco na cara dele, dizendo que ele não sabe o seu lugar. E mal sabe eles que o prota já estava se preparando para esbagaçar eles tudo. Mas nessa hora, alguém diz para eles pararem e que o treino vai começar em breve. Era o descendente direto, Burren Zeehard, que dizia que tem forasteiros aqui e como que ele se atreve a manchar o nome do Zeehard. Ignorando os outros caras, o Burren apenas vai em direção ao prota e diz que parece que ele ainda não aprendeu o seu lugar. Ele diz que o prota não passa de um Zé Ninguém que pode ser destruído sempre que ele quiser. Ele diz para o prota viver como um rato morto se não quiser ser despejado daqui. O Burren pensava que não foi por conta da própria habilidade que ele chamou a atenção, ele apenas monopolizou os holofotes e se aproveitou da situação. Bem frustrado, ele pensava que ele era apenas um merdia que nem fez um treinamento. E então, em seguida, saindo dali, diz que se o prota não tem planos de participar do treinamento, ele tem que vazar daqui porque não tem como ele passar. O prota nessa hora então desrespeitosamente diz que já ouviu merda o suficiente. Quem ele por acaso acha que é, ele é só um descendente direto, ele não possui status algum. Então que autoridade ele tem para fazer essa escolha? E irritando ele mais ainda, diz que pode conseguir essa autoridade se for chorando para o seu pai. O Burren putaço já vira com uma cara assustadora, dizendo que ele é só um descendente colateral. E antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, o Himmer chuta a porta e bem feliz dizia que era o esperado dos jovens, eles já estavam brigando. O Prota nessa hora ficou surpreso porque ele reconheceu o marmanjo. Ele havia ouvido que ele havia se aposentado depois que seu centro de energia foi danificado. E enquanto isso, o Himmer continua dizendo para eles continuarem com a sua briguinha depois da cerimônia. Portanto, logo em seguida, o Burren foi embora, não muito feliz, mas foi embora. Logo em seguida, o Himmer se apresenta e diz que ouviu que 160 deles participam pelo treinamento. Não importa como ele olhe, isso é gente demais, então ele vai reduzir esses números através de um teste. Ele vai reduzir os números de 160 para 40. E enquanto todos estavam em choque, ele dizia que ele está separando o lixo do luxo. E então logo em seguida, se sentando, diz que ele é a rei do campo desse treinamento. Se eles por acaso tiverem alguma reclamação, eles devem voltar para casa. Ele diz para eles não perderem mais tempo para eles correrem. Eles ficaram sem entender nada, mas logo em seguida eles fizeram o que ele disse. Ele dizia que estamina e força de vontade são fundamentais nas artes marciais. Eles devem correr com toda a sua força de vontade até que ele diga ao contrário. Quando o Prota começou a ficar para trás, a
a essência já estava puto da vida, perguntando por que ele está ficando pra trás é pra ficar na frente. Mas em resposta, o prota diz que isso não é uma competição, ele não precisa tentar ultrapassar os outros. Ele pensava que Himmer observa o potencial e caráter das pessoas e não vai prestar atenção no superficial. Aqueles que suportarem vão passar no teste, e ele vai fazer questão de chegar até o fim. Enquanto isso, Burren e Runa estavam na frente, e todos os observadores que estavam ali diziam que eles estavam em outro nível, e já que eles não estavam em velocidade máxima, eles poderiam correr por horas. Eles já estavam nesse nível tão jovens, apenas de pensar como eles vão ficar no futuro os assusta. Em seguida, eles veem a criança dos rumores correndo que parecia nem conseguir se manter de pé direito, mas de qualquer jeito era impressionante, já que ele conseguia correr tudo isso mesmo sendo um paciente. Diferente deles, o Himmer que estava lá em cima estava muito mais impressionado. Ele dizia interessante e se perguntava se será que ele já viu alguém assim antes. Ele pensava que apenas aquelas pessoas que ele não pudesse medir o potencial eram fortes, e a sua razão era não conseguir ver a sua profundidade. Ele pode ver as cores que cada criança se tornará no futuro, mas ele se pergunta por que raios o Raon não tem nenhuma cor. Isso apenas significa que o potencial dele está acima do que ele pode ver. Isso era realmente incrível. Os garotos que estavam na frente do prota, vendo ele todo ofegante, diziam que ele não ia durar nem 10 minutos. Enquanto isso, o prota estava ali atrás dizendo que não podia ser. Era pra ser um treino, então qual o motivo deles estarem correndo? Na sua vida passada, eles jogavam bestas famintas e ele precisava correr pela sua vida. Pra ele correr desse jeito era simplesmente fácil demais. Vários minutos então se passaram, todos continuavam correndo e o prota também estava lá. E o Himmer, que estava sem entender nada, se perguntava o que há de errado com aquele cara. Como ele pode ainda estar correndo? Seu vigor se exauriu há um longo tempo, isso já foi longe demais para ser apenas persistência ou tenacidade. Ele não devia conseguir juntar nenhum fôlego mais. Essa força de vontade imensa só deveria ser possível em guerreiros que continuamente treinaram e experienciaram a morte múltiplas vezes. Então como o prota tem tanta determinação? E então logo em seguida ele lança um sorriso dizendo que Raon Zeerhard é interessante. E enquanto isso, o Burren, que estava incomodado, se perguntava como que ele ainda continua correndo. Eles haviam dito para ele que ele não estava em condição alguma de treinar, ele tinha certeza disso. De acordo com o Santo Maltrapilho, o filho de Sylvia provavelmente vai morrer e ele não tem chance nenhuma de se tornar um guerreiro. O Burren pensava que o prota estava ainda pior quando viu ele pela última vez, então como isso é possível? Então em seguida ele se irrita, dizendo que vai mostrar a eles o que ele é capaz. Então em seguida, sutilmente ele começa a controlar a sua aura. Em seus pensamentos dizia que vai mostrar que existe uma diferença esmagadora entre eles, no ponto que vai fazer o prota querer desistir. E então logo em seguida ele dispara na frente. E enquanto isso, o prota, que havia percebido que ele havia usado mana, pensa que ele é apenas uma criança, apenas da sua maneira nobre de falar. Na verdade, Runa é mais madura mentalmente do que ele na verdade. Supostamente, eles não deveriam competir um contra os outros nesse exame, é uma batalha contra eles mesmos. Portanto, não há motivo nenhum para ser influenciado por ele e arruinar o seu ritmo. Muitos minutos então se passaram e muitas crianças já haviam desistido e eles se perguntavam o que está acontecendo, como que ele ainda estava correndo até agora. Eles tinham certeza de que eles disseram que ele era um enfermo. Eles se perguntavam se por acaso ele sequer ficar cansado. Enquanto isso, o prota, que estava muito cansado, pensava que estava quase morrendo agora por causa da frieza no seu corpo. De alguma forma, ele consegue reunir o seu vigor utilizando o anel de fogo. O que o consola é que o seu anel está crescendo rapidamente. Ele acha que apenas precisa ir com tudo para extrair a máxima de eficiência, mas antes mesmo de poder concluir os seus pensamentos, a essência já vem dizendo que ele é patético. Mesmo quando ele vai ser possuído pela essência, ele está ficando para trás. O rei da essência então diz para o prota passar seu corpo para ele, que além de ganhar de Burren, ele vai ter a sua vingança. E enquanto isso, o prota pensava que esse era o pior momento para isso. E então logo em seguida, o rei da essência parte para cima do prota, tentando possuir o seu corpo. E enquanto o prota sentia um monte de dor, ele pensava que precisava resistir. Os seus sentidos estavam deixando por causa da fúria, mas ele tinha que agir como se nada estivesse acontecendo o tanto quanto possível. O prota diz para o rei da essência para parar com essa tentativa sem sentido e ficar quieto, não vai funcionar contra ele. No entanto, o rei da essência diz para ele não fazer
rir, é impossível que ele não seja afetado. Nenhum humano no mundo é capaz de resistir à fúria do Rei da Essência. E então, enquanto tentava possuir o corpo do Prota, diz que vão ver o quanto ele aguenta. Já que o Prota continuava resistindo, o Rei da Essência fica puto com ele, perguntando por que esse maldito é tão persistente. Ela doloroso para o Prota, ele sentia como se fosse morrer e não conseguia nem controlar mais o seu corpo. A sua visão já estava ficando embaçada e ele não conseguia mais respirar, portanto, esse era o seu fim. Mas nesse exato momento, o Hymir diz para eles que todos eles podem parar agora. O Prota, ao parar, cansado, sem mais nenhuma força e com essa experiência de quase morte, ele pensa que essa vida também não vai ser fácil. Enquanto isso, a Runa olha para o Prota parecendo bem impressionada. Em seguida então, o Rei da Essência, chamando o Prota de monstro, pergunta como foi que ele conseguiu, ao qual o Prota em resposta diz que foi por isso que ele falou que era inútil, não vai funcionar. Enquanto isso, em sua mente, ele pensava que mesmo assim claramente ajudou no crescimento do anel. E além disso, o seu corpo também se desenvolveu graças à janela de atributos. E enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, de repente o sistema aparece na frente deles. O sistema notifica que já que ele excedeu o seu limite de vigor, os seus atributos foram aumentados e muitos atributos foram aumentados. O Rei da Essência nessa hora fica puto, pergunta o que está acontecendo, porque que está dando atributos extras por superar o ataque do Rei da Essência. Em seguida então, o Hymir chega dizendo bom trabalho a todos, eles vão terminar o teste aqui. E enquanto muitas pessoas estavam desanimados, o Hymir diz que sobre o que ele disse antes deles correrem, ele estava mentindo sobre eliminar geral. Os moleques já começaram a ficar alterados e o Hymir continuava dizendo que não tinha chance dele eliminar tantos deles no primeiro dia. Desse jeito, não é sobrar ninguém para ensinar e além do mais, ele nunca disse que seriam eliminados nesse teste, mas ele diz seriamente que se eles continuarem treinando como hoje, a maioria será eliminada. Ele aponta alguns dos erros deles, inclusive o Burren usando aura sem falar o seu nome, e então ele diz que eles definitivamente não vão falhar no exame enquanto eles seguirem as suas instruções. Mas de qualquer jeito, não vai ser fácil também, eles vão ser aprendizes temporários a partir de agora. Ele vai remover a parte do temporário uma vez que eles passem no exame daqui a 6 meses. Além disso, também ele diz que está planejando escolher o melhor aprendiz, mas no momento não vai ranquear eles. E logo em seguida então ele diz para eles se mudarem para os alojamentos de alta qualidade e também diz que é um centro de treinamento interno. Mudando de cena, para horas depois, ele foi lá no mato encontrar com o Lord Glenn. O Glenn pergunta como foi o treino, ao qual o Hymir responde dizendo que ele deveria ter visto já que ele veio até aqui. Ele então continua dizendo que ele já sabe o quão bom ele é julgando as pessoas. Como esperado, Burren e Ru não possuem os melhores talentos e as outras crianças possuem potencial para se tornarem os pilares da casa no futuro. Ele então manda porém, ele não conseguiu ver nada disso no round. Ele nem mesmo conseguiu entender como ele continuou correndo até o fim porque seu vigor já estava esgotado. Essa é a primeira vez que ele conseguiu ver algo tão bom desde a época do Glenn. Em seguida então, o Glenn desce e vai embora e o Hymir continua dizendo que além do mais ele tem a sensação de que ele poderá confiar o seu futuro para um daqueles aprendizes ali. Em resposta, o Glenn diz que foi apenas uma coincidência, vai ser difícil para o Prota se tornar um guerreiro. E após ele ir embora, o Hymir lança um sorriso dizendo que ele sabe que esse não é o caso. Enquanto isso, em algum canto do centro de treinamento, o Crane e seus capangas estavam indignados, não acreditando que o Prota foi capaz de superar esse teste. Eles então tiveram a ideia de que com certeza foi por causa do Elixir. O Crane diz que ouviu que o Santo Maltrapilho deu um Elixir para ele, e com isso, os outros dois moleques ficaram pé da vida, dizendo que ele apenas fingiu que era talentoso ao correr até o fim. O Crane então diz para eles que eles devem ensiná-lo uma lição. Minutos depois, em algum canto afastado, o Prota já estava levando uma deles, e já que o Prota não estava entendendo nada, ele pergunta o que é isso do nada. Os outros caras já falam que ele roubou da linhagem direta ao usar aquele Elixir, e enquanto eles falavam sem parar perguntando como que o Prota se atreve, o Prota pensava que era esperado de crianças. Eles começam a dizer que eles só vão conversar com ele e para ele não se preocupar que isso acontece de vez em quando. O Crane já partindo pra cima do Prota com um soco, diz que eles têm que conversar para se darem bem. Enquanto o Prota se levantava, a Essência, que pensava que o Prota apenas ia tomar uma surra e ir embora, pergunta se ele realmente vai se segurar depois de ser tratado assim. Mas antes mesmo de concluir a sua frase, o Prota mete um soco na cara do Crane. E com isso, os outros moleques ficaram sem entender nada e a Essência também. E após meter o soco na cara dele, o Prota diz pra ele dialogar com isso aqui. E já que não foi o suficiente, ele diz para os outros
outros desgraçados caírem pro pau. Um já dá um soco que o prota bloqueia e então mete logo uma joelhada na barriga dele. O outro, achando que seus companheiros estavam fracos para perder pelo prota, mas antes mesmo de terminar sua frase, o prota mete um soco na cara dele para ele calar a boca. Mesmo derrubados, o prota continua metendo um chute e soco na cara, e enquanto isso a essência estava admirado. Ele dizia que era uma visão incrível de uma surra. Os caras que já não se estavam aguentando mais nem conseguindo respirar já estavam implorando para o prota parar. O prota, que é muito humilde, pisa na mão do Kren e então diz que precisa perguntar algo para ele antes de terminarem aqui. Ele pergunta quem foi aquele que ordenou a eles fazerem isso, se foi o Burren. No entanto, o maluco esclarece que o Burren não tem nada a ver com isso e que foi plano deles. E ao ver que o moleque estava sendo sincero, o prota pensa que isso é inesperado. Ele pensou que aquele cara não gostasse dele, mas de qualquer jeito parece que ele não é tão ruim assim. O prota em seguida diz para eles não dizerem nada sobre o diálogo deles, ao qual eles respondem que sim. Em seguida então, o prota agarra no cabelo dele, dizendo que se eles não quiserem ter outro diálogo amanhã, é melhor eles não estarem no seu caminho de novo. Rapidamente eles concordaram, vazando dali, enquanto vemos que Hymir estava ali observando tudo. Ele pensa que isso foi um belo espetáculo, é como ver o Lorde quando era jovem. O seu sangue não mente, ele realmente tem talento para artes marciais. Lançando um sorriso, então ele diz que ele está ansioso para isso, para ver um talento desconhecido entre os maiores talentos. Alguns minutos depois, ao chegar ao seu dormitório, o prota foi ver o sistema e estava lá que a Fúria estava satisfeita com as suas ações e por isso a sua agilidade aumentou em 1. Com isso, a essência ficou pé da vida, perguntando como assim, que sistema absurdo. Ele, bem puto com o prota, diz que tudo isso aconteceu apenas porque ele roubou do rei da essência. Logo depois então, ele propõe um trato para o prota. Ele pede para que ele faça uma aposta com o rei da essência. Se o prota vencer, ele vai receber pontos de atributos, mas se ele perder, ele deverá receber a sua fúria. Então em seguida, o sistema notifica a missão. Se ele vencer, ele vai ganhar mais 2 pontos de atributos e uma característica aleatória. E se ele falhar, terá uma criação de 10 pontos na emoção fúria. O prota então pergunta se ele está falando de ficar em primeiro lugar no teste para se tornar o cadete oficial que o Hymir comentou, ao qual Fúria responde que sim. Em seguida então o prota pergunta o que ele quer dizer com uma característica aleatória, ao qual a essência responde dizendo que um dos traços que o rei da essência possui serão dados ao prota, e é claro que o seu nível será menor para condizer com sua mediocridade. O prota em seguida então pergunta o que ele quer dizer com criação de 10 pontos na emoção de fúria, ao qual a essência responde dizendo que é exatamente isso, ele vai ganhar a emoção de fúria que o rei da essência possui. O sentimento de fúria que o rei da essência vai passar para ele é quase nada, mas se ele continuar recebendo a fúria do rei da essência, não será mais capaz de controlar suas emoções, não importa o quão forte a sua força de vontade seja. O prota sabe que ele está falando a verdade e comparado com as recompensas, o risco é relativamente pequeno. Se ele fosse um típico paciente, atingir o primeiro lugar seria difícil. No entanto, ele havia reencarnado, portanto, logo em seguida ele aceita a aposta e com isso a essência fica bem feliz. E então em seguida a aposta foi selada. No dia seguinte, todos estavam cansados porque o Hymir havia passado um treinamento difícil para ele e foi tirar um cochilo. O moleque estava cansado de fazer esses treinamentos, se perguntando quando é que eles vão aprender esgrima. O burro em resposta diz para eles pararem de reclamar, já que o treino regular já acabou, eles devem praticar. Se eles continuarem fazendo apenas exercícios básicos, a sua esgrima pode enferrujar. Após eles irem embora, a essência pergunta ao prota se ele não vai treinar esgrima junto, ao qual o prota responde dizendo que ele não precisa praticar esgrima com suas habilidades, é uma perda de tempo. O que ele precisava agora não era de uma espada, mas sim de força e estamina. Neste momento, a sua força física é pior que a dos outros por causa da sua aura fria. Para o treinamento básico é o mais importante e ele não tem pra que apressar as coisas. Então nesse momento, acima de qualquer coisa, ele deve focar em fortalecer o seu corpo. E enquanto o prota treinava, vemos que a Runa estava observando ele, pensando que essa pessoa é Raon Zihart. Ela pensava que o prota estava crescendo rápida e seus pesos aumentaram em comparação aos de ontem. Ela tinha certeza de que ele estava doente, mas os pesos dele aumentam a cada dia. É óbvio que se treinar com tudo de si, o peso que consegue aguentar vai aumentar, mas não faz sentido nenhum ele estar levantando cada dia mais peso. Ela se pergunta se é possível mesmo aumentar o peso que se levanta em 10 quilos em apenas uma semana. É o poder do sistema. Ela se perguntava como um paciente pode ser tão consistente. Então, se aproximando do prota, ela pensava que tem algo sobre ele. O prota, que não estava entendendo nada, pergunta o que ela está fazendo aqui, mas ela não diz nada e apenas encara para ele, e
logo em seguida ela parece ter sentido algo e então do nada foi sentar ao lado do Prota. Deixando o Prota sem entender nadinha de nada, ela começa a levantar peso. Deixando o Prota sem entender nada, ela começou a seguir ele e fazer tudo o que o Prota estava fazendo. E enquanto isso, ela pensava que não estava enganada. É aquele cheiro de antes. Aquele cheiro refrescante do Raon. Depois que ela sentiu aquele cheiro, o seu corpo ficou mais leve. Se fosse homem, era tarado. Graças a isso, ela consegue levantar pesos muito mais pesados do que antes. Em seguida, então, o Prota pergunta se ela tem alguma coisa para falar para ele ou algo assim, ao qual ela responde que não. O Prota, então, ainda sem entender nada, vai embora. Enquanto isso, ela pensava que precisava seguir o Prota um pouco mais. E com isso, ela foi fazendo a rotina do Prota. Alguns minutos depois, o Burren e os marmanjos entram na sala de treinamento e os moleques, ao ver o Prota e a Runan junto, ficaram putos perguntando por que a Lady Runan está com esse cara. O Burren, pegando a sua espada de madeira, diz para eles ignorarem isso, que eles não precisam disso. O Prota apenas faz esse treino básico porque ele precisa de força. Ele não sabe como vai ser o teste, mas vai ser bom continuar treinando a sua esgrima, mesmo que apenas para desenvolver suas artes marciais. E então logo em seguida, eles foram treinar suas artes marciais. Alguns dias então se passaram e mais um membro, suporte externo Dorian, se juntou ao Prota. Ele dizia que queria aprender de forma apropriada. O Prota aceitou ele, dizendo que não se importa, e então, como agradecimento, dá um biscoito para o Prota. O Prota já ia dizendo que estava satisfeito para ele ficar com seu biscoito, mas ao olhar para o lado, a Runan já estava com os olhos brilhando, querendo o biscoito. Portanto, logo depois, ela ficou com ela. Eles começaram a treinar, e então foi assim que os dias se passaram e os meses completaram. E então, simplesmente assim, já faziam 2 meses desde que o treino começou. O Prota passa cada hora do dia com a intenção de arriscar a sua vida, e as costas que bloquearam seu caminho no primeiro dia não podiam ser mais vistas. Se esforçando pra Dedel todo dia, agora só tinham mais 2. E assim, o tempo finalmente passou e o dia do teste chegou. As famílias de todas as crianças estavam presentes para ver o desfecho desse teste, e enquanto isso, o Rei da Essência estava se certificando de que o Prota se lembra da sua aposta. Para ele, no fim, o Prota não foi capaz de superar a Runan e o Burren. O Prota apenas espanta ele, dizendo que eles nunca sabem o que pode acontecer. E enquanto isso, o cabelo verdinho estava passando mal porque ele estava muito nervoso pelo teste. E então, enquanto a Runan oferecia um biscoito para o Prota, ele percebeu que o Burren estava olhando para ele. O Prota, então, parecendo decepcionado, se perguntava por que ele tem só pessoas como elas ao seu redor. Enquanto isso, a mãe do Prota lá de cima estava muito feliz ao ver o Prota confiante, e além disso, ele havia arranjado amigos. Em seguida, então, foi anunciada a chegada do Patriarca, e com a presença dele ali, todos ficaram sem entender nada, se perguntando como assim o chefe da casa em pessoa veio observar. Eles estavam com todo esse choque em sua cara, porque isso nunca tinha acontecido antes. Em seguida, então, o Hymir pergunta ao chefe da casa o que ele está fazendo aqui, ao qual ele responde dizendo que esse é um evento que vai guiar a casa, e eles agem como se eles estivessem em um lugar que ele não deveria estar. O Hymir, nessa hora sem jeito, diz que seja e dá as boas-vindas. Em seguida, então, ele decide começar o teste e revelar como vai ser. Exalando uma grande pressão, ele diz para eles atravessarem a sua pressão, esse será o seu teste. Ele começa a explicar que pressão é uma coisa que não pode ser separada de um guerreiro, e esse teste vai julgar a extensão dessa habilidade. Alguns dos responsáveis na plateia estavam indignados, dizendo que não faz muito tempo que as crianças aprenderam aura, então por que eles vão testar pressão? Outra parte já estava incrédulo, dizendo que tem crianças que nem aprenderam aura ainda, então esse teste era muito injusto. Eles até dizem que ele só dorme nas aulas, então ele não sabe o que está falando. O Hymir em seguida suspira ao perceber que esses cabeça oca não sabem de nada. Ele então explica que pressão não é só uma manifestação de aura. A verdadeira pressão é o nível de alma que um guerreiro construiu a partir das suas conquistas. É o testemunho de um guerreiro que pode ser expresso mesmo sem a sua aura. Tem um cara ali que estava prestes a refutar, mas o Lorde já diz que ele não está errado. Alguém pode exercer pressão apenas pela forma como viveu. Mesmo alguém sem aura pode ter uma pressão imensa baseando-se na dificuldade de seu treinamento. Então, com isso, eles finalmente decidem ignorar as interrupções e começar agora mesmo. A primeira a ser chamada foi a Runan, e o Hymir diz que a pressão que ele está prestes a exercer está no nível que ela vai ser capaz de superar se ela tiver dado o seu melhor no seu treino. Se ela for capaz de passar por isso e tocar ele, ela vai passar no teste. Então logo em seguida, ele libera a sua aura de pressão em cima dela, e com isso, ela estava passando uma perrengue. E o Hymir também esclarece que ela vai falhar imediatamente se ela usar a aura. Ele quer que ela passe por isso apenas usando a sua força de vontade
vontade que construiu durante o seu treinamento. Em seguida então, com muita dificuldade, ela começa a se aproximar do Himmer e então, estendendo a mão, ele consegue agarrar. Portanto, em seguida, Himmer passa a mão na cabeça dela, dizendo que ela passou e diz que consegue ver os resultados do seu trabalho duro. Ele diz para ela continuar dessa forma. Em seguida então, o Dorian foi chamado, deixando ele em choque, e ao se aproximar, ele não estava nada confiante, então Himmer o encoraja. Em seguida então, ele libera a sua aura e o moleque estava passando uma perrengue. Enquanto isso, lá atrás, o Prota havia percebido que o nível da pressão de cada um é diferente. Ele está ajustando o nível de pressão baseado no nível da criança e quanto ela treinou. Portanto, isso significa que ele realmente esteve observando cada um deles. Em seguida então, o Dorian conseguiu alcançar ele e o Himmer diz para ele ser mais confiante. E é claro que o Dorian deu aquela vomitada de leve. O tempo foi passando com ele chamando os próximos e então finalmente chegou a vez do Burren. Dessa vez ele parece ter ficado um pouco mais sério, liberando a sua pressão, e o moleque também começou a passar um perrengue. Ele se perguntava se ele realmente queria que ele tocasse nele enquanto aguenta isso. Isso era completamente diferente do que ele havia visto agora. Ele se perguntava como Runan conseguiu passar por isso. Ele não estava conseguindo se mexer e enquanto isso Himmer dizia para ele que com certeza ele tem mais talento do que os outros. O número de pessoas que podem se comparar a ele entre os 160 presentes podem ser contadas em uma mão. No entanto, assim como todos os estudantes que o seguiram perderam seu tempo. Ele pergunta qual é o ponto de ter uma esgrima vazia que perdeu seu propósito. O que eles deveriam ter feito não era treinar a sua esgrima, mas sim o seu corpo e força de vontade. Ele sempre usou sua aura quando as coisas ficaram difíceis e se ele usar agora, ele vai falhar imediatamente. O Burren pensava que não podia falhar aqui, ele não conseguia esquecer de quando seu pai recusou a deixar seu irmão entrar. Ele se lembra do olhar frio do seu pai, então reunindo coragem, partindo para cima com tudo, pensava que também será descartado se falhar. E então, logo em seguida, ele conseguiu agarrar o Himmer. E o Himmer dizia para ele parar de fingir ser um adulto, tendo apenas 12 anos. Ele deve fazer treinamentos que condizem com a sua idade. Se ele só olhar para frente, ele não vai conseguir ver aos seus arredores. Por último, o Houndsierhart é chamado. Já com aquele sorriso, já foi perguntando se o Prota está pronto e o Prota diz que é claro. Portanto, logo em seguida, ele liberou uma aura esmagadora forte o suficiente para que todos lá atrás se sentissem pressionados. E a Sylvia, ao ver toda essa pressão, se pergunta que diabos de pressão é essa. Até mesmo o Patriarca não estava entendendo por que Himmer estava usando tanta pressão. Já o Prota estava ali bem tranquilo, perguntando se esse realmente é o seu teste. Ao qual Himmer responde brincando que sei lá, o talento que ele viu nele com certeza é maior que os do Burren e Runan. O nível da alma não fica no seu corpo, mas sim no receptáculo da sua alma. E neste momento, o Prota não tem apenas o nível de Houndsierhart, mas também ele tem um nível da sua vida passada como assassino. Portanto, logo em seguida ele começou a andar, deixando o Himmer sem entender nada, se perguntando se ele conseguiu passar por essa quantidade de pressão. O Himmer pergunta para ele em voz alta que tipo de monstro ele é. O Prota em seguida então agarra ele e enquanto isso Himmer pensava que isso estava além do impossível. Todos presentes ali ficaram em choque sem entender nada e isso inclui Himmer e o Patriarca também. Já o Protinha pega o sorriso do pai e ele ainda pergunta se o teste acabou. Os alunos presentes ali pensavam que isso não fazia sentido, como foi que ele rompeu a pressão. O Karun estava estampado na sua cara que ele não acreditava que isso aconteceu. O Himmer, que continuou sem palavras, pergunta ao Prota quem é ele, ao qual o Prota responde dizendo que ele observou seu treinamento por 6 meses, ele é o Raon. Mas o Himmer estava perguntando exatamente por isso, ele colocou uma pressão que excedia as suas capacidades. Mas logo em seguida ele para de discutir porque ele se lembra de que tem que terminar o teste, portanto ele faz isso. Em seguida então, ele revela que o Raon foi o melhor aprendiz do 5º campo de treinamento. A Sylvia estava chorando de alegria e enquanto isso todo mundo continuava incrédulo. Em seguida então, o Burren se pronuncia dizendo que ele não aceita isso não é verdade e ele está mentindo. O Himmer então pergunta por acaso sobre o que ele está mentindo, ao qual em resposta ele diz que Raon é inferior a ele em vigor, força e talento. Ele não pode aceitar que alguém como ele é o melhor aprendiz. Ele diz que o Prota deve ter usado algum truque e os outros já estavam pensando nisso também. O Burren em seguida então diz que eles têm que ter uma luta cara a cara para decidir quem é o melhor. O Himmer em seguida então pergunta ao Patriarca o que ele acha que eles devem fazer. O Patriarca então, ao ver que os outros não aceitam os resultados, pergunta diretamente ao Prota se ele deseja ter um duelo contra o Burren. Nessa hora então, o Burren já lançou um sorriso porque achou que tinha vencido, mas o Prota naquele speak com cara de debochar, deixando todo mundo
mundo em choque diz que não tá afim. Ele diz que o teste acabou e os resultados já saírem, então ele não tem motivo nenhum para lutar com ele sem nada a ganhar. E ainda para alfinetar o Burrin, ele diz que ele sempre falou da linhagem direta e honra, ele nunca pensou que ele perderia a sua graciosidade. O patriarca então propõe para o prota que eles duelem e se ele ganhar, ele vai mudar uma tabuleta de bronze. Com isso, o prota já ficou mais ligado. As tabuletas de ouro, prata e bronze são concedidas de acordo com a performance dentro da casa. Dependendo do tipo, as recompensas que você pode ganhar são diferentes. Mesmo se for uma de bronze, é uma tabuleta que o chefe da casa está dando pessoalmente. Então o prota pensa que ele deve conseguir algo bom dela. Portanto, logo em seguida, ele aceita com todo o prazer. O duelo vai ser apenas de uma rodada e será desclassificado se usar aura ou qualquer arma. Assim que começa, o Burrin já parte pra cima com aquele soco que o prota desvia e com isso então ele já vira mexendo mais um soco que o prota também bloqueia. Então logo em seguida, preparando um soco com uma técnica, esse era o punho do tigre que seu pai ensinou pessoalmente. Ele diz que ninguém falou sobre técnicas de soco nas regras, então isso não é trapaça. Em seguida então ele mete o soco no prota que o prota bloqueia e enquanto eles lutavam todos diziam que o prota não ia aguentar. Enquanto ele metia soco no prota, ele pensava que o prota era mais fraco que ele, alguém da linhagem colateral. Então como é que ele ousa cobiçar a sua posição de melhor? Ele se lembra do seu pai abandonando seu irmão, dizendo que eles não precisam de fracotes nas suas Zierhard. Ele diz para que o Burrin não o desaponte. Então de volta para o Burrin metendo um soco no prota, ele pensava que seu pai estava de olho e ele precisava se provar. Enquanto o prota desviava dos socos dela, o prota percebeu que ele podia ver eles facilmente. Seus punhos, seus movimentos, seus ataques são claros para ele. O Burrin partindo para cima do prota dizia para ele desistir. Nessa hora então, o prota então começa a se preparar e então começa a utilizar a técnica do Burrin. E logo em seguida, ele mete um soco com tudo, anulando o soco do Burrin, tirando a sua mão da frente. O Burrin indefeso estava sem entender nada, e então logo em seguida, o prota mete um soco nele e acaba com ele. E com isso, todos ficaram em choque sem entender nada, dizendo que era impossível. O Burrin, que estava derrotado, pergunta ao prota como que ele sabe o punho do tigre do vácuo, ao qual o prota em resposta diz que foi ele que mostrou para ele. Ele apenas copiou a sua técnica de soco. E enquanto isso, o Hymir, que estava observando tudo, fica em choque, dizendo que essa criança é pra valer. Ele foi capaz de anular a rotação do punho do tigre do vácuo usando um contra-soco com rotação oposta. Apenas por ser capaz de ler o fluxo de artes marciais do oponente seria suficiente para ser chamado de gênio, mas ele também foi capaz de tornar esse fluxo em seu próprio. Esse tipo de talento podia ficar no topo do continente. É isso que o Zierhard estava procurando. O prota, sem dúvidas, era um talento celestial. Em seguida então, já que foi comprovado para todo mundo, ele anuncia o prota como um vencedor. E logo depois dele fazer isso, do nada a mãe do prota já veio dar um grande abraço nele. Os pais da Runan também estavam bem felizes e o mordomo foi consolar o seu mestre. Já o pai dele apenas foi embora sem dizer nada, deixando o moleque tristonho. Ao anoitecer, na casa do Caron Zierhard, o Burrin já estava todo tristonho, preparado para a surra. O Caron então pergunta ao Burrin se ele se lembra do que ele falou, ao qual ele responde dizendo que disse para voltar como melhor aprendiz e disse para nunca perder para ninguém. Ele diz exatamente isso e não era muito de se esperar. Ele havia lhe dito para derrotar a meretriz da casa Sullion e após derrotar Raon para voltar como o melhor da sua turma. Bem bravo, ele diz para esquecer sobre a meretriz, ele perdeu para aquele pedaço de lixo que foi descartado da linhagem principal. Ele pergunta se por acaso ele está tentando transformar em uma piada ou deseja se tornar como seu terceiro ou quarto irmão. De qualquer jeito, ele já havia arruinado a sua primeira chance, eles vão escolher o melhor da turma após darem as notas durante a graduação dos aprendizes. Ele diz para o Burrin ter certeza de recuperar sua posição e então logo em seguida manda ele embora. Ao sair, todo puto, ele bate na parede dizendo que isso é por causa daquele desgraçado maldito e pensar que isso tudo é por causa daquele pedaço de lixo do Raon. Ele se pergunta como pode ser, ele definitivamente trabalhou duro o suficiente para nunca perder e ao perceber, ele sem querer havia aparecido na frente da sala do treinamento. Ele então entra lá e não havia ninguém, devia ser porque o exame acabou. Ele levanta um pezinho só pra ver e então logo em seguida ele percebe o armário do Raon. Ele foi dar só uma olhada e ao ver o que estava dentro, ele ficou em choque. Ele não estava entendendo nada porque ele viu um monte de sapato. Mesmo com um vislumbre, dava pra ver que ele tem mais de 10 pares aqui. Ele se pergunta se ele usou mesmo todos esses sapatos nesses últimos meses. Já ele apenas precisou trocar seus sapatos 2 vezes. Logo em seguida então, ele teve um vislumbre, era como se o Raon estava treinando
treinando ali. Agora que ele pensa direito, o Prota sempre estava treinando. Quando ele estava ignorando o básico e balançando a sua espada apenas para ser chamativo, ou quando ele estava confortavelmente descansando nos seus dormitórios, mesmo quando ele estava demonstrando a verdadeira essência do Zeard, ele continuou fazendo o oposto. Em seguida então, ele coloca os sapatos de volta e então ele vai embora. Enquanto isso, dentro do quarto do Prota, a essência, que estava impressionado e puto com o Prota ao mesmo tempo, dizia que nunca encontrou alguém como ele. Ele pergunta que tipo de monstro é ele, ao qual o Prota responde quem sabe. Mas de qualquer jeito, o Prota pergunta que tipo de habilidade é essa que ele ganhou. Ao ver percepção da flor congelada, o rei da essência diz que ele conseguiu uma boa característica apesar da sua existência insignificante. Ele explica que é uma habilidade que aumenta o alcance dos seus sentidos, e já que a habilidade está em uma estrela, deve aumentar em 10%. O rei da essência, se vangloriando, diz que ele pode sentir algo 10 vezes mais distante do que os seus sentidos normais originais permitem. O Prota nessa hora então diz que isso é muito bom, mas ele pergunta qual é o desse nome, ao qual o rei da essência responde dizendo que é preferência e pergunta se não é um nome legal, ao qual o Prota responde dizendo que não importa o quanto ele pensa nisso, ele não tem nenhuma criatividade para nomes. No dia seguinte, o mordomo veio procurar o Prota dizendo que ele foi convocado pelo patriarca, e para não preocupar a mãe, ele já diz que o líder da família quer recompensá-lo pessoalmente com a insígnia de bronze. Ao chegar lá, o Prota já cumprimenta ele, e ele apenas diz que mesmo que não goste disso, ele precisa manter a sua promessa. E então, entregando a insígnia, ele diz para o Prota que no futuro, quando ele retornar essa insígnia, ele será capaz de pedir um item ou favor apropriado do nível da insígnia. O Prota em seguida então diz que ele tem algo a pedir agora mesmo. Ele pergunta o que ele deve fazer para que a sua mãe ganhe sua posição original novamente. Em resposta, ele diz para o Prota uma conquista. Será possível quando uma conquista que toda a família reconheça for realizada, mas isso não vai ser tão fácil quanto parece. Ser reconhecido aqui pelos outros é como tentar pegar uma agulha no palheiro, é quase impossível. E isso especialmente se aplica para um pirralho como ele. Mas o Prota, bem despreocupado com um sorriso de confiante, já diz que isso é possível. E então em seguida, colocando a insígnia de volta, ele agradece pela resposta e estava prestes a ir embora. Mas o líder detém ele porque ele só fez uma pergunta que seria respondido mesmo sem a insígnia. Portanto, ele pergunta ao Prota o que ele deseja. O Prota não esperava que ele dissesse isso, mas ele já tem alguma coisa em mente, algo que ele precisa agora mesmo. Portanto, ele diz que precisa de uma técnica de cultivo, ao qual Glenn responde dizendo que ela vai ser ensinada por ele no seu treinamento básico. No entanto, em resposta ao Prota diz que ele precisa de uma técnica de cultivo de aura que seja melhor do que as são ensinadas no treinamento básico. Ele pede para que, por favor, ele o forneça uma técnica de cultivo equivalente a uma insígnia de bronze. O Prota pensava que a técnica de cultivação das sombras da sua vida passada não é o bastante. Para recuperar a posição da Sylvia e cortar a cabeça do Deros, ele precisa de uma aura perfeita. Em seguida então, o Glenn apenas estalando os dedos, assim uma biblioteca inteira de livros de cultivação foi formado ao redor do Prota. O patriarca então explica que é uma biblioteca de Zeard e se ele colocar a sua cabeça no centro, o livro que ele mais precisa irá aparecer. Logo em seguida então, o Prota estende a mão pensando que tem que ser algo melhor do que a técnica das sombras. Ele não estava muito confiante, mas ele esperava que algo útil viesse. Em seguida então, um livro velho sai da biblioteca e então começou a abrir. Ao ver esse livro velho, tanto o patriarca quanto o mordomo ficaram em choque. Eles se perguntavam como foi que o Prota fez isso, como foi que ele conseguiu a cultivação das 10.000 chamas. Enquanto o Prota via o livro, ele perguntava que tipo de técnica de cultivo é essa. Logo em seguida então, todas as folhas do livro então se separam voando assim até ele e então todos eles queimam. Enquanto isso, o Glenn continuava sem palavras. Ele pensava em modo de flashback. Diz, acha que a Sylvia está sendo alienada pelos membros da casa? Eu não quero saber disso e não preciso saber disso. O crescimento da casa é a prioridade agora, vai e faça o seu trabalho. Sylvia ficou mais próxima de outro homem e saiu de casa. Não reporte esse tipo de trivialidade pra mim. Depois dos dias que passei pensando sobre a casa enquanto deixava de lado as minhas emoções, obtive um poder militar que supera a barreira demoníaca. Obtive grande expansão da casa e o que eu perdi? Eu recebi a notícia de que meu cunhado e neta foram atacados. Que patético. Eu recuperei as minhas emoções no fim, mas não consegui recuperar o tempo. Então, Raon, mesmo que eu seja odiado por você e pela Sylvia, dessa vez eu irei protegê-los. Após o Prota receber a técnica de cultivação, ele se perguntava o que era isso. O seu corpo e sua mente, algo continuava fluindo por eles. Em seguida então, o Glenn pergunta ao Prota o que foi que ele acabou de fazer, ao qual o Prota
Prota em resposta diz que ele também não sabe, ele apenas se lembra da técnica de cultivo que desapareceu das suas mãos. O patriarca então pergunta sobre o nome do livro, ao qual o Prota em resposta diz cultivação das 10.000 chamas. O sistema então notifica que ele encontrou as chamas da eternidade, a cultivação das 10.000 chamas foi memorizada. Em seguida então o Glenn dispensa ele e então vai embora. Após o Prota sair, o mordomo ainda desacreditado perguntava ao Glenn se foi essa técnica mesmo que o jovem mestre Raon conseguiu, ao qual o Glenn responde que sim, é a técnica dele, o primeiro chefe da casa Zeehart. É a técnica de cultivação do primeiro chefe da casa que ninguém da história do Zeehart foi capaz de ler ou reproduzir. Ele realmente não consegue acreditar que Raon aprendeu a cultivação das 10.000 chamas. O mordomo, que já estava preocupado, diz que se isso se espalhar, o Raon e a Lady Sylvia podem ser expostos ao perigo, mas o patriarca diz para ele não se preocupar, já que ninguém sabe da cultivação das 10.000 chamas. O mordomo em seguida então pergunta o que eles devem fazer quanto ao desaparecimento do livro do cultivo, ao qual o Glenn responde dizendo que está tudo bem, ele só foi passado adiante para alguém. Ninguém podia usar essa técnica de qualquer forma, se não fosse o Prota, ela só teria deteriorado aqui. Em seguida então, o Glenn afirma que novos tempos vão soprar no futuro, mudando para o quarto do Prota, que estava muito surpreso, pensava que não importa o quanto ele pense nisso, isso é muito estranho, então por que ele o deu? Ele pensa que até mesmo uma tabuleta dourada não seria o suficiente para essa técnica de cultivo. É óbvio que ele não perde nada para o Anel de Fogo, é algo que claramente vale aprender. Porém, o problema é quando ele tenta cultivar e tenta alcançar o fogo, infelizmente ele erra todas as vezes, ele não consegue alcançar. Ele esteve tentando desde antes, mas está sendo muito difícil para ele juntar a aura. Ele não esperava aprender uma técnica de cultivo tão avançada em uma única tentativa, mas ele pensou que seria diferente. E antes mesmo de concluir seus pensamentos, a essência já diz que parece que ele está tendo dificuldades. Ele o diz para dar o seu melhor e também ele deve ter cuidado, já que será um grande problema se alguém tocar nele enquanto ele estiver cultivando. Ele com uma voz muito preocupado, só que não, diz que seria muito triste ficar paralítico depois de botar as mãos em uma técnica tão boa. O Prota sabia que esse maluco estava planejando alguma coisa, mas ele pensa que ele está certo. Além do mais, a cultivação das 10.000 chamas é feita a absorver mana natural para acumular a aura no centro de energia. Se alguém o interrompesse no momento crítico, os seus circuitos de mana ou seus centros de energia poderiam quebrar e o deixar paralítico. E para ele é ainda mais perigoso por causa do frio nos seus circuitos de mana. O Prota em seguida diz certo para ele, então ele também não deveria interferir, já que ele sabe disso. E a Fúria, com um sorriso de quem não vai interferir, diz que se pergunta o que vai acontecer. Nessa hora então, o Prota percebe as intenções do malandro. A Fúria, já com um sorriso malicioso, já dizia que ele apenas precisa de uma vez para interromper ele durante o cultivo e ele já era. O Prota, já suando meio frio, diz que isso também é ruim para ele, já que ele estará possuindo um corpo paralítico. No entanto, a Fúria diz que isso não importa, ele não será capaz, já que ele é um humano. Porém, mesmo que os seus membros sejam cortados ou o seu centro de energia explodir, o Rei da Essência pode revivê-los. Então, com aquele sorrisinho de cria, ele diz que quando ele ficar paralítico e desistir de tudo, essa será a melhor oportunidade para o Rei da Essência. O Prota nessa hora então diz que entende, ele apenas disse uma vez correto, então ele vai estar esperando para ver como ele vai o atacar dessa vez. A Essência nessa hora diz que ele deve estar blefando, ele deve tremer todo dia a partir de agora, porque o Rei da Essência pode perfurar a sua mente a qualquer momento. Nessa hora então, o Prota pensa que esse cara realmente é o inimigo. Ele é um demônio do reino demoníaco que tenta devorar o seu corpo sempre que tem chance e é a reencarnação da Fúria. O Prota havia pensado que ele finalmente tinha desistido por ter ficado quieto até agora, mas ele já vê que vai precisar ser mais cuidadoso. O Prota então diz para ele que eles vão pensar nisso depois, ele precisa cuidar de umas coisas urgentes agora. E a Essência, em resposta à pergunta, se ele finalmente vai dar cabo dela, ao qual o Prota responde que sim, definitivamente, isso não é uma coincidência, ela estar vindo toda a noite. Então, indo até a janela, dando uma olhada, ele diz que vai dar um jeito nela, enquanto pensava que já faz um tempo, então eles vão voltar ao trabalho atual. A mulher à beira do rio era Judier, a empregada do prédio anexo, e enquanto ela escrevia alguma coisa no pedaço de papel, ela dizia que não tinha nada para relatar antes, além dele falar consigo mesmo de vez em quando. Porém, dessa vez, ela tem umas coisas para relatar. Ela pensava que de qualquer forma, ela não esperava que ele recebesse uma técnica de cultivo tão avançada como a tabuleta de bronze. Além disso, o fluxo de mana que sentiu durante o cultivo
de aura dele foi extraordinário. Isso certamente é uma informação importante para o Palácio Marcial Central. Ela pensava também que ela só está fazendo isso por ser uma ordem, mas o Prota é apenas um garoto. Ela se pergunta quanto tempo ela vai precisar ficar bisbilhotando pelas suas costas. Em seguida então, ela coloca o papel na água para mandar para onde quer que fosse. Após isso, ela suspira parecendo ter dado uma relaxada. E antes mesmo de falar uma nova frase, alguém já colocou uma faca bem afiada no seu pescoço. E o Prota, liberando uma intenção assassina, diz que se ela abrir a boca, ela morre. E se ela se mexer, ela também vai morrer. O Prota diz para ela olhar para baixo em direção ao lago. E enquanto ela fazia isso, ela se perguntava quem é esse e quem poderia transmitir tamanha intenção assassina. E ao olhar para o lago, ela ficou em choque. Era nada menos que o Hound Zeehart. Ela se pergunta como que esse garoto a seguiu. O Prota revela para ela que ele pôde sentir o seu olhar desde o primeiro dia no prédio anexo. E então ele pergunta como foi, se ela conseguiu alguma informação decente. Nessa hora surpresa, ela pensava que era impossível, ele sabia disso o tempo todo. Ela pensou não ter deixado nenhum vestígio da sua presença, então ele só estava fingindo não perceber por quê. O Prota então em seguida manda ela abrir a boca e então, colocando uma pílula, enfia na goela dela. E enquanto ela estava vomitando pelo Prota enfiar os dedos na garganta dela, o Prota vai até a carta e então pega. Em seguida o Prota diz que não consegue ver o conteúdo dessa carta, pergunta se há algum tipo de papel codificado que precisa de uma reação específica. O Prota em seguida então começa a citar os elementos água, terra, fogo, vento, luz do luar, luz do sol. E então ele para dizendo que então é luz do luar. Ela em choque já estava perguntando para o Prota como ele sabia, mas o Prota agora estava nomeando as pessoas Ares Zeehart, Karen Zeehart, Daniel e no Daniel para. Ele parou porque ele diz que então foi Karen Zeehart que deu a ordem, deixando a mulher em choque. Ela pensava que era impossível, o seu rosto definitivamente não mostrou nada. Ela treinou por anos para se tornar uma espiã experiente. É impossível descobrir tudo isso apenas pela sua expressão. Em seguida então, ela entrou em choque ao perceber essa dor crescente no seu peito e o fato que ele pode ler seus pensamentos sem problema algum. Então, com uma expressão clara de medo, ela pensava que a única forma de explicar isso era aquela coisa que ele o deu. Ela pensava que com certeza era um verme da fúria. Ela então se lembra de quando ela recebeu a missão para espiar o Prota e a Sylvia, e foi prometido para ela que se ela for bem nessa missão, ela vai ser presenteada com aquilo. Ela em seguida então pergunta ao Prota com a voz trêmula se por acaso alimentou ela com o verme da fúria. O Prota nessa hora, com um olhar assustador, diz que está surpreso que ela saiba o que é um verme da fúria em forma de confirmação. Então, não aguentando muito bem o choque, ela começou a passar mal. Ela já estava chorando enquanto pensava que fazendo ele entrar em um corpo alheio, o congelador pode discernir não apenas a localização do alvo, como também os seus pensamentos. O verme da fúria foi conhecido como uma das piores maldições no mundo, permitindo ao conjurador matar o alvo quando bem desejar, acompanhado de uma dor agonizante. E essa reação, sem dúvida, era definitivamente um verme da fúria. O Prota já deduziu de onde ia a carta e de quando começou essa missão. Ele diz que ela investigou bem não apenas a ele, mas também a sua mãe, Ellen, e as outras empregadas. Enquanto isso, ainda em choque, em sua mente passava que pensava que seria uma missão fácil. Obter informações sobre Raon, uma mera criança, e Sylvia, que se tornou aleijada. Ela pensou que seria uma missão fácil de concluir, mas o monstro estava vivendo no anexo. Ela em seguida então, em choque, com medo da morte agonizante, diz que vai mudar os conteúdos para algo longe da verdade. Mas o Prota diz pra ela ficar tranquila que mesmo se ela mudar as informações agora, Carmen eventualmente vai aprender sobre ele. E isso iria apenas resultar nele percebendo a incompetência dela. Então, lançando um sorriso maroto para ela, ele diz que de agora em diante ela vai ser uma agente dupla. Ela deve reportar as coisas que seriam descobertas de qualquer jeito por ele, e ela deve esconder as informações importantes que não seriam encontradas de outra maneira. E ao mesmo tempo, ela deve trazer informações importantes sobre ele para o Prota, ao qual a resposta diz como desejar. O Prota em seguida então se levanta indo embora, dizendo que quando ela voltar da próxima vez, ele vai estar esperando alguma informação útil. E enquanto eles iam embora, a Essência, que não estava sabendo do verme da fúria, pergunta ao Prota quando foi que ele invocou um verme da fúria. Em resposta, o Prota diz que de jeito nenhum ele usaria algo tão nojento. Ele apenas a alimentou com veneno, a fazendo sentir uma dor imensa temporariamente. A Essência nessa hora, sem entender nada e surpreso,
surpreso, então pergunta como foi que ele leu seus pensamentos sem usar o verme da fúria, ao qual o prota responde dizendo que ele pode obter informações com certos fatores, outros não saberiam, mas ele sabe. Nessa hora então, a essência, que parece ter ficado surpreso com um pouquinho de medo do moleque, pensa que ele é o demônio absoluto. Depois daquilo, o prota ficou imerso em seu treinamento e o dia de retornar para o campo de treinamento chegou. No meio tempo, mesmo tendo constantemente trabalhado para treiná-la, o prota foi incapaz de formar aura até o dia da reunião. Então, mudando de cena, de volta para quando o prota já estava no centro de treinamento, o prota já percebe que tem umas 42 pessoas aqui apenas e pensar que o Himmer estava falando a verdade. Em seguida, alguém chama pelo nome do prota e ao olhar era a Runa. Ela então foi até o prota, encarando ele, deixando ele sem entender nada. Ela então começou a se lembrar de alguns dias atrás na casa da família Sullivan, que ela contou para sua mãe que o prota ajudou ela em seu treinamento. A mãe então pergunta para ela se ela agradeceu, ao qual ela responde que apenas agradeceu por alguns lanches, mas não agradeceu pelo treino. A mãe então pergunta o porquê, ao qual ela responde dizendo que seu pai disse para nunca iniciar uma conversa com o garoto. E olha só a cara da mãe de quem vai ter uma conversa bem de boa com o pai. Então em seguida ela diz para Runan que para expressar a sua gratidão, gênero não importa. Se ela recebe ajuda, então ela tem que sempre cumprimentar a pessoa e agradecer. Ela diz para ela que isso é uma cortesia básica e para ela nunca esquecer. Então em seguida então ela diz obrigada ao prota, que fica sem entender nada, mas diz tá bom. A essência já pergunta por que foi que ela fez isso do nada e o prota em resposta diz como que vou saber. Em seguida então o Dorian aparece e começa a jogar um monte de conversa fora que o prota nem escuta, e então ele começa a dizer com um homem lá atrás que eles realmente é sortudo que o prota seja o treinador-chefe, porque se fosse o Burren, e antes mesmo de terminar de falar o que ia falar, percebe que o Burren estava atrás dele. Ele cai no chão, mas o Burren não faz nada e apenas vai até o prota e os moleque ficam se encarando. Então em seguida o Burren pede desculpa, dizem que na semana passada admite que perdeu enquanto mostrava o seu lado ruim. No entanto, ele diz que não desistiu, ele vai se esforçar novamente para ficar adiante. E então logo em seguida ele vai embora dizendo que nunca vai recuar e nunca desistir. Ao ir embora, o prota diz que ele foi corajoso ao admitir os seus fracassos. Já a essência da fúria não estava nem aí e estava querendo dar uma surra nele de qualquer jeito. Em seguida então, o Himmer aparece dizendo que estava tirando uma sonequinha e após parabenizar ele, diz que o treinamento formal vai começar agora. Ele então começa a explicar como vai ser, quando de repente a atenção de todas foi chamada com um grande barulho e vemos que era uma garota que estava abrindo a porta, com tudo dizendo: seu Frodido, eu quase me ferrei por causa que a troca não estava abrindo direito. O Dorian nessa hora já começou a ficar em choque ao reconhecer aquela pessoa, e pelo que o Himmer diz, ela é uma aluna repetente. Ele apresenta ela dizendo que ela é Martha Zierhart e ela é da linhagem direta. O Himmer já dá o seu discurso, mas ela interrompe ele perguntando que é o treinador-chefe aqui. Ela dizia que não conseguia suportar alguém pior do que ela em tão alta posição, então ela precisava verificar qual maldito é o treinador-chefe, e ela ousa mandar vir até aqui. Ela, bem confiante, diz para eles lutarem um duelo aqui e agora. E enquanto ela continuava com toda essa bosta, o prota se perguntava que azar é esse, porque que ele sempre acaba encontrando gente assim. Então em seguida ele se apresenta dizendo que ele é Raon Zierhart, o melhor cadete, e olha só a cara da cadela de que estava impressionada, só que não. Ela já foi dizendo para o prota que ele não parece o melhor cadete, mas tá tudo fixe. Ela já tava querendo partir pra cima do prota, mas nessa hora o Burren detém ela. A cadela, bem pé da vida, já diz que se lembra que ele também fez um show no dia que ele perdeu para o prota, ao qual ele em resposta diz que é exatamente por isso que ele está fazendo isso, ele não quer ver a mesma nojeira que ele demonstrou antes. Nessa hora então, o prota pensa que ele realmente mudou. Em seguida então, outra protetora do prota já vem na frente a Runen dizendo pra ela sair, e a menina, que é muito cadela, já estava perguntando se é assim que lixo cuida do lixo. Em seguida então, ela vai embora dizendo que acha que vai sair como errada se continuar, mas era mentira, já que ela partiu pra cima do prota, passando dos dois, dizendo que odeia covardes que se escondem atrás das outras pessoas. O Burren e a Runa nessa hora ficaram sem entender nada, e ela, toda confiante, já dizia tomar essa, preparando pra meter o soco. No entanto, na hora que desfere o soco, o prota já desvia o soco com a palma da mão e ela ficou totalmente sem entender nada, e então o prota já estava metendo um soco na cara dela. Nessa hora eu não entendi muito bem o que aconteceu, se ela não tinha nem tempo pra desviar, mas parece que ela conseguiu bloquear. O Burren estava surpreso com
Com o contra-ataque rápido, já o Himmer era o esperado. A cadelinha, que estava sem entender nada, logo em seguida fica a pé da vida e então parte pra cima do Prota com Aura. Ela já ia se preparando para meter um soco no Prota, no entanto, o Himmer nessa hora para ela. Ela ficou surpresa, se perguntando quando foi que ele chegou até aqui, mas é o professor, né? Fazer o quê? O Himmer já diz que Burro e Ru não podem ter aprendido Aura, mas o Raon ainda não. Ele pergunta se por acaso ela não acha que vencer com essa vantagem é injusto demais. Com a cadelinha tirando a mão dele pra lá, ele dizia que vai deixar que ela lute com o Raon depois de aprender Aura. E então ela sai dali pé da vida. Enquanto isso, a Essência, que já estava puto perguntando o que o Prota estava fazendo, como foi que ele se atreve a deixar essa vagabunda o atacar e sair impune. O Prota diz que bateu nela, mas ele diz que não é o suficiente, ele deveria pelo menos arrancar a cabeça. O Prota pensava que é melhor lutar contra ela quando ele precisar de algo e usar a posição de melhor cadete para atraí-la. E então ele diz para a Essência esperar que da próxima vez ele vai mostrar algo incrível para ele. Horas depois, mudando de cena para a sala do treinamento, o Burren estava pensando em suas condições de evolução e que não estava muito rápido, já o Prota estava rápido até demais. Técnicas que ele demora para aprender em um mês, o Raon simplesmente adquire muito facilmente, mas de qualquer jeito, parece que ele não é o único que está se sentindo pressionado pelo crescimento do Raon. Então logo em seguida, ele pergunta à cadelinha da Martha Zierhart se ela também está sentindo a pressão. Ela estava sentindo a pressãozinha de leve, se perguntando como foi que Raon Zierhart, mesmo que a primeira vez que ele aprende técnicas de punho, foi capaz de crescer tão rápido. Não é como se ele tivesse aprendido antes como Burren e Runa, e o seu corpo não é normal por conta da frieza. Então como ela é capaz de treinar de forma tão tenaz com um corpo assim? Ela estava muito pressionada, dizendo que não podia ficar para trás. Em seus pensamentos, ela pensava que as pessoas sempre diziam para ela que seu talento está desabrochando. Mesmo que ela tenha sido adotada na casa Zierhart, ela sempre foi uma caçadora. Ela superou vários membros das famílias colaterais e diretas que ficavam falando sobre como eram gênios, e ela desrespeitou eles até que entrasse em desespero. Ela era um gênio, ela sempre foi a melhor, esse é o tipo de pessoa que ela era, mas a cadelinha neste momento está com medo de não conseguir aguentar. Umas semanas depois, ao anoitecer, voltando para casa, o mordomo havia percebido que a sua jovem mestra estava desanimada. Já que ele já sabia o motivo, ele já diz para ela que ela não precisa ficar com medo. Ela então pergunta do que ele está falando, ao qual ele responde dizendo que todos devem ter esquecido por ele ter demonstrado boas habilidades, mas ela nunca vai ser derrotada pelo jovem mestre Raon. Ela, meio confusa, sem entender nada, pergunta por que ele diz isso, ao qual ele responde dizendo que porque o jovem mestre Raon tem uma fraqueza crítica que nunca será capaz de superar. Então no dia seguinte, de volta para o centro de treinamento, enquanto o Prota estava treinando, os outros moleques já estavam até pedindo orientação para o Prota para ver se eles estão fazendo direito. Nessa hora então, a cadelinha já aparece com toda a sua arrogância, dizendo que o Prota é bom, ele é excelente. Ela diz que não vai demorar muito até o Prota conseguir treinar ao seu lado. Genialidade não é o suficiente para descrever a velocidade de aprendizado de suas artes marciais. A cadelinha acrescenta que, no entanto, com uma afinidade de mana tão ruim quanto a dele, ele está desperdiçando o seu tempo. Rindo, ela diz que é um talento incompleto, é uma pena. Ela dizia que pelo menos o Prota vai conseguir se tornar um instrutor de esgrima. A cadelinha estava bem satisfeita consigo mesma ao ver que todos estavam quietos, mas não tinham o que fazer. Ela pensa que ninguém esperava que esse idiota não conseguiria usar mana depois de 4 meses. Ela então se lembra do dia que o mordomo disse que o talento do jovem mestre Raon para a Aura é o pior. Isso aconteceu antes dela ser adotada, então é natural que ela não saiba. Durante a cerimônia de julgamento, a afinidade de mana do jovem mestre Raon realmente foi a pior. O jovem mestre Raon é a única pessoa no 5º campo de treinamento que ainda não conseguiu obter a sua aura. Além do mais, a técnica de cultivo que ele obteve com a tabuleta de bronze pode ter sido uma intermediária. No melhor dos casos, algo um pouco melhor, é só um pouco melhor que a técnica de cultivo comum. E enquanto o mordomo contava tudo isso para ela, uma felicidade ergueu na sua cara de cadela. Para eles, não importa o quanto o Prota treine, ele nunca vai conseguir se tornar um cavaleiro. Eu quero ver. Ela pensava que ainda estava com raiva por ter sido contra-atacada por alguém como ele, mas em primeiro lugar, ele nunca foi merecedor da sua preocupação. Em seguida então, ela percebe que a Runa estava parada ao lado dela, não muito agradavelmente. A cadelinha então pergunta se tem algum problema, ao qual Runa apenas responde dizendo para ela sair. E já que ela continuava falando nada com nada, ela diz para ela sair, então ela diz que vai
embora. Enquanto a cadelinha vai embora, diz que é hora de participar do treino de alto nível disponível apenas para aqueles da linhagem direta. Horas depois, após todo mundo ter ido embora, o Prota finalmente decide parar. Ele pensava que isso era divertido, já que as únicas coisas que ele aprendeu durante as guerras foi como sobreviver e matar. Técnicas de assassinatos foram as únicas coisas que ele melhorou. Era uma vida onde ele não podia pensar em fazer outra coisa. Ele nunca pensou que aprender artes marciais por satisfação pessoal seria tão divertido. Novamente, a essência estava puto com o Prota, dizendo que ele não fez nada quando aquela cadeira o provocou. Mas o Prota esclarece que ele nem prestou atenção, já que ele estava focado demais. E então, enquanto a essência gritava com ele, o Prota escuta um toque na porta. E enquanto ele abria a porta, ele dizia para a essência ficar tranquilo que ele consegue derrotar a Marta sem usar a cultivação das 10.000 chamas. Ao abrir a porta, sem entender nada, percebeu que era a Runa, que estava com uma caixa em mão. Ela nem responde a pergunta do Prota, ela apenas foi abrindo a caixa. Ela pega um docinho que estava com o Prota e entrega para ele. Enquanto punha na boca, pensava que para um assassino seria errado comer isso, mas ele não é mais um assassino. E após comer o doce, a essência, que parece compartilhar dos mesmos sentidos do Prota, ficou maravilhado com o gosto. Ela pergunta ao Prota se ele gostou, ao qual o Prota responde dizendo que é delicioso. Ela então diz que é sorvete de pérola e então a estranha simplesmente vira e vai embora. O Prota nessa hora percebe que ela estava preocupada com ele. O Runa adora doces como qualquer criança e, considerando o tamanho da caixa, não tinha mais de 4 dentro e ela o deu o último. Deve ter sido uma decisão difícil para uma criança. Ele então lança um sorriso e, enquanto ele voltava para casa, dizia que vai fazer questão de devolver o favor. E ao entrar em sua casa, a sua mãe ficou muito animada, dizendo que já faz muito tempo. Alguns meses depois, no quarto do Prota, a Zudiel mostra a carta de relatório mensal que vai enviar para o Palácio Marcial Central. O Prota então pergunta se tem alguma outra ordem do Palácio Marcial Central, ao qual ela responde dizendo que não tem nada de especial. Ela explica que pediram para ela investigar mais porque o Prota estava aprendendo esgrima e artes marciais bem rápido, mas eles parecem ter perdido o interesse, já que o Prota não foi capaz de aprender aura. O Prota então pergunta o que eles estão fazendo sobre a sua mãe, ao qual ela responde dizendo que eles também parecem menos interessados na senhorita Sylvia. Ela também diz que nesse ponto ela pode ser ordenada a sair, e o Prota pensa que isso não é bom, ele precisa tirar mais vantagens dela. Ela em seguida pergunta ao Prota se por algum motivo ele evitou adquirir aura de propósito, e o Prota, de um jeito arrogante, fazendo parecer que foi isso mesmo, pergunta a ela o que é que ela acha. E a pobre garotinha, que tá aterrorizada pelo Prota, mal sabendo que é gente boa, já pede desculpa. O Prota logo em seguida dispensa ela, e o Rei da Essência já aparece dizendo que ele soou como se ele realmente tivesse deixado de aprender de propósito, ao qual o Prota em resposta diz que tomar vantagem do humor e da situação é uma competência necessária. A Essência diz que ele é patético, perguntando por que é difícil para ele adquirir aura. Nessa hora o Prota diz que ele tem razão, ele é patético, é por isso que eles devem ir lá fora treinar um pouco. E enquanto o Prota ia lá fora para ir treinar, a Essência estava puto, dizendo que ele precisa do seu sono. E ao abrir a porta, ele fica surpreso com a presença ali fora. Ele viu o instrutor Himmer, e esse maluco que nunca aparece está desanimado, dá um bom dia, e o Prota apenas pergunta a ele por que ele está no seu jardim, ao qual ele responde dizendo que está aqui para dar a ele lições especiais. Então, colocando as mãos no ombro do Prota, ele diz que vai o ensinar sobre os seus atributos. Então, mudando de cena para muitos minutos depois, enquanto eles iam para algum lugar na floresta, o Prota estava perguntando por que eles estão subindo montanha para aprender sobre seus atributos. O Himmer, em resposta, apenas diz para ele ser paciente. O Himmer pensava que ele ainda não conseguiu esquecer o dia que observou sua técnica de cultivação com a percepção de aura. O seu método estava em um nível completamente diferente dos outros. Essa aura queimava como magma, e ao invés de tentar apagar o frio dos seus circuitos de mana, ele estava tentando integrar o fogo. Ele estava muito animado, porque se Raon conseguisse terminar essa técnica, ele seria muito brabo. Então, ao chegar no meio da floresta, ele diz que aqui já é o suficiente, e o Prota ficou sem entender nada, perguntando por que eles estão aqui. Então, em seguida, ele levanta a mão e usa o seu atributo, e ele dizia que ansiava por uma lâmina de vento para proteger o seu Lorde, e o que ele está sentindo agora é o vento que ele escolheu. O Himmer diz que mesmo que ele seja uma criança de 13 anos, ele não ficou nem um pouco assustado, ele não é nem um pouco fofo. Ele continua explicando que ele conseguiu sentir o vento desde o nascimento por causa da sua linhagem élfica, mas é diferente para ele, já que ele é humano, e acima disso, deveria ser ainda mais difícil, já que seus circuitos de mana estão preenchidos com gelo. Ele começa a dizer que o
vento vem de várias formas, pode ser quente, frio ou afiado. Ele desejou uma lâmina do vento capaz de perfurar qualquer coisa, e ele conseguiu fazer dela algo seu. Ele diz ao prota que é isso que ele precisa fazer. Ele deve imaginar o fogo que ele gostaria de possuir, e ele diz que ele tem um lugar perfeito para isso. Ao chegar na forja de um velho, o Hymir o cumprimenta e o velho apenas o diz que o comportamento do fogo está estranho. O Calo morreu por sua causa. O prota já foi perguntando onde eles estão, ao qual o Hymir responde dizendo que aqui é onde ele poderá sentir o fogo mais quente e apaixonado do norte. Aqui é a fornalha do ferreiro. O velho em seguida já foi perguntando ao prota o que ele quer aqui, e o Hymir, brincando, já pergunta como ele se atreve a falar assim com o neto do chefe da família, ao qual o velhote responde dizendo que ele é apenas um velhote aposentado, contanto que não seja o chefe em pessoa, está tudo bem. Enquanto isso, o prota estava impressionado, se perguntando o que era isso, esse fogo, se era realmente o fogo que ele conhece. Fogueiras feitas à mão, magia de fogo avançada utilizada por magos, ele presenciou incontáveis chamas na sua vida passada, mas o fogo desta fornalha era diferente. Ele estava imaginando como era quente, criando uma imagem, criando o nome. Estendendo a mão para o fogo, ele pensava que ele devia imaginar o que ele quer, e então ele fecha a mão em forma de agarrar. Esse era o melhor lugar para conseguir o seu atributo, e ele também percebeu que o fogo não estava em seu máximo. Em seguida, o velho se apresenta como Vulcan e diz que se ele estiver esperando cortesia, ele deve ir para outro lugar. O prota, ao escutar esse nome, fica em choque porque ele era o famoso ferreiro continental. O prota se perguntava se este realmente é ele. Dizem que o Vulcan forjou a arma do Glenzihar, o tremor celestial, mas já faz 30 anos desde que alguém teve notícias dele, e pensar que ele esteve aqui o tempo todo. Então, em seguida, mostrando todo o seu respeito, ele diz que é um prazer o conhecer e se apresenta como Houndzihar. O Vulcan, ao estranhar todo o seu respeito, pergunta ao Hymir se contou alguma coisa sobre ele, ao qual o Hymir responde que não. O Hymir em seguida então explica para o prota que este velhote é o ferreiro do Zihar, e o velho rapidamente esclarece que ex-ferreiro. O Hymir então continua dizendo que ele tem acendido esse fogo por mais de 10 anos, já que o velho não faz mais nada além de nutrir este fogo. O Hymir acredita que este seja o único lugar que o garoto pode sentir um fogo de verdade. Portanto, ele pergunta se ele pode permitir o prota aqui, ao qual o velhote responde dizendo que ele pode ir para o ateliê dos ferreiros, mas o Hymir diz que aquele lugar se destaca demais e eles não devem mostrar a técnica de cultivo do prota para os outros até que esteja completa. O velhote nessa hora então pergunta o porquê não, deixando o homem com uma reação diferente. O Hymir diz que é porque ele é o filho da Sylvia. Em seguida então, um homem vira curioso e o prota já dizia que não vai o atrapalhar. O prota pede para que por favor ele o permita sentir o fogo, é tudo que ele deseja fazer. O velhote então diz o que ele tem feito esses 10 anos e diz para o prota que ele pode fazer o que quiser, contanto que ele não atrapalhe. E com isso, um sorriso bem grande abre na cara do prota, dizendo obrigado. Um tempinho depois, eles deixam o prota lá dentro sem nenhuma interrupção, e o Hymir dizia ao velhote que parece que ele tem um coração mole ainda. Ele não esperava que ele fosse aceitar tão fácil. O Hymir diz que vai o trazer um pouco de licor se ele cuidar bem do Raon. E antes mesmo do Hymir terminar, o velhote esclarece que não foi por causa dele. Ele o diz que o fogo da fornalha ficou mais forte quando o garoto chegou. Foi tão intenso que o carvão foi arruinado pelo calor súbito. O poder sobre o fogo habita em cada centímetro deste garoto. O velhote então diz que talvez existe uma possibilidade de que com o prota o seu sonho se torne realidade.